Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês, semanalmente, informações confiáveis através de profissionais altamente competentes, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com o meu digníssimo esposo e também médico, Dr. Diogo Vinck, e espero vocês todas as segundas aqui no Ânima Podcast Saúde. E hoje o nosso convidado especial é médico, clínico, Clínica médica, formado pelo Fundão, pela UFRJ, professor universitário também de clínica médica e fundador de um grupo de medicina intuitiva, professor e pai do Braz, Serena, Valentim e Miguel. Seja muito bem-vindo ao Por enquanto. Que venhamos. And counting. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Bruno Farnetano, ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Diogo e Vanessa. Já conversamos bastante lá fora, agora a gente transforma isso num ambiente mais sério, daqui a pouco a gente continua. Exatamente, vamos trazer essa conversa pra cá agora, que a gente tem muito pra conversar. Você sabe que é uma honra te conhecer, né? Que tanta gente que a gente conhece, essa questão de internet é engraçada, né? Olha, pô, você conhece ali, muitos amigos em comuns e a gente foi se conhecer agora. É, mas as histórias que esses amigos contaram aí, eu não sei. Não, vamos falar agora. Então, eu vou botar o nome de todo mundo. Já fiquei sabendo de uma meia dúzia de histórias suas. Tô do que vocês ouviram aí, mas vamos lá. Bruno, deixa eu te perguntar. Começar jogo com uma pergunta para o pessoal te conhecer bem. Por que clínica médica? A gente vive hoje na medicina, uma medicina que a gente pode dizer que é muito fragmentada. Eu posso falar por mim mesmo, eu sou urologista, eu fiz cirurgia geral para depois fazer urologia, ou seja, acaba fragmentando mesmo. E a gente tem essa formação lá na nossa época, um pouco que também, tecnicamente, acaba até fragmentando muito o paciente. Por que essa escolha? Não sei, cara. Pra falar a verdade, assim, eu fiz medicina. Acho que vale a pena falar um pouquinho da parte da escolha da medicina. Eu estudei aqui no Rio, no Santo Agostinho, que era um colégio que preparava, ao meu ver, na época, para engenharia, direito e medicina. Eu gostava de biologia, não gostava de história, na época, e era um bom aluno. Muito tentador fazer medicina. Aí eu fiz medicina. Entrei na medicina pensando em psiquiatria, acreditando que a psiquiatria me daria uma luz para entender ali o cérebro humano, a alma humana, né? E eu vi que também não é a psiquiatria que iria ensinar isso da forma como eu buscava. E eu cheguei no último ano da faculdade e falei, não, vou fazer cirurgia. Vou ter que aprender medicina e fiz residência de clínica, fiz prova. Montei uma estratégia de estudar para passar, passei para o UFRJ, entrei e na residência eu falei, opa, acho que esse negócio de passar visita na enfermaria e ter consultório dá. E pensei em fazer cardio, nefro, reumato, cheguei a trabalhar 8 anos na UFRJ com doces do colágeno, com o professor Pape, professora Alice, com quem eu encontrei ontem, tá no Instagram. E acabei ficando na clínica. Assim, foi uma questão circunstancial também, não tem uma explicação muito rebuscada. E hoje eu sou clínico há 18 anos, entende? Assim, eu acho que, na verdade, a escolha é escolher ser médico, né? E aí, dentro da medicina, eu faria, assim, outras especialidades com muita tranquilidade. Menos cirurgia, né? Você falou que gostava de estudar. Não. Tem um preconceito de cirurgião, né? Cirurgião não estuda, né? Corta costura. Tirando cirurgia, assim, o resto. Eu faria até jornalismo, mas cirurgia eu não faria, não. Mas é isso, não tem uma explicação. Não teve uma grande decisão, assim, de descobri hoje que serei clínico. Não, foi a vida que foi levando mesmo. Mas a gente conversou no início, né, quantos amigos a gente tem em comuns e todos eles falaram da tua alta capacidade técnica, médica, inteligente, né, então acho que talvez... Né? Gente, é tudo de bom ter amigo na vida, né? Eu montei um grupo de amigos pra me elogiar, entendeu? Antes de vir aqui, né? Exatamente, né? Eu combinei com todos pra falar bem, pra poder vir aqui e falar. E aí eu acho que isso também faz sentido, você escolher dentro da gama da medicina onde você consegue avaliar um paciente como um todo, né? E você enxergar dentro da clínica médica inúmeras doenças, né? Sim, sem dúvida. E a princípio, assim, o teu foco também é um academicismo, né? Você também é professor também, né, atualmente. Sim, como um subproduto da assistência. Assim, a questão acadêmica, para mim, nunca foi também não foi um chamado claro, né? Uma vocação clara. Até a gente estava brincando antes, né? Eu sou médico. Se me perguntar assim no hotel lá, você é o quê? Médico. Né? O fato de eu dar aula é um subproduto da minha assistência. Eu não me imagino dando aula fora da assistência. E aí, na faculdade, na graduação dentro do hospital universitário, eu fui monitor de clínica. Na residência, os ambulatórios têm muitos alunos, o hospital universitário também. E a ideia de passar o que você está aprendendo, o que você está fazendo, de refletir, né? A reflexão do caso a caso, né? Uma coisa tão importante.
Isso passou a fazer parte do meu dia a dia. E aí eu acabei me preparando para docência e hoje eu dou aula numa faculdade em Ubá chamada Unifagoc. Fui professor da Federal de Viçosa durante quase 10 anos também. Eu pedi exoneração ano passado por questões pessoais. Posso falar também, não é nada? Pode tudo. Não tem nenhum nada bizarro, não. Mas foi por causa de trânsito. Desculpa, de estrada, né? Eu cochilei indo pra ver, porque é em outra cidade. Eu dei uma cochilada indo pra lá e fiquei meio assustado. Falei, tá aí um recado pra eu não ficar pegando estrada. E, enfim, hoje eu tô só em Ubá. Maravilha. Mas assim, mesmo você sendo um professor de clínica médica, é super importante porque a gente podia falar um pouquinho sobre a formação médica hoje em dia. Porque o que acontece? Já não é, obviamente, de hoje em dia, porque as coisas também, elas pioram. Quando a gente consegue enxergar que as coisas não estão tão boas, é porque elas já pioraram muito tempo atrás. O que acontece? Hoje o acadêmico de medicina, ele entra dentro da faculdade já com a sua subespecialidade já programada na cabeça. E acaba que às vezes eu acho que eles passam a faculdade inteira sem grandes aprendizados que eles poderiam ter, inclusive de clínica médica, porque já pula algumas etapas, né? Principalmente aquelas mais básicas, fisiologia, bioquímica do início, que hoje, por exemplo, faz total diferença na vida de um médico. Obviamente, de qualquer médico, como você diz, médico, independente da especialidade que você queira fazer. E como é que você enxerga isso? Você enxerga isso, de fato, assim, dentro do teu meio acadêmico? Como que estão os acadêmicos de medicina hoje, os médicos futuros, né, que estão se formando aqui com esse pensamento? Então, o que eu enxergo? Essa questão da especialização precoce, né? De você chegar ao aluno do segundo período e falar assim, você é cirurgião, ou anestesista, que seja. Que seja, né? Não falo nada contra... assim, você é cirurgião, tá? Você é ortopedista. Assim, o Ministério da Educação e Cultura, ele tem uma visão disso, né? A ideia é que o perfil do egresso seja um médico generalista. Então, existe uma recomendação às vezes um pouco mais dura, de, por exemplo, não estimular a formação de ligas acadêmicas, né? Então existe essa determinação, formar liga de cardiologia no segundo período pode ser uma especialização precoce, né? Então, esse é um ponto que eu acho interessante na diretriz curricular, né? O médico, ele é médico, tá? E um ponto que se soma a isso, que é mais importante para mim, no que eu entendo, é o número de faculdades, que aumenta muito. E entra um grupo muito heterogêneo de pessoas. Quando você me fala, os alunos entram já pensando numa especialidade. Esse é um grupo, né? Tem o grupo que entra porque tem uma outra profissão que não tem um retorno financeiro. E aí ele acha que fazendo medicina, às vezes ele já vem de uma outra área de saúde, ele vai ter um retorno financeiro maior, o que é verdade. Então ele muda a vida dele aos 30, 40 anos, isso é uma novidade no Brasil. Tem um aluno que ele tem a oportunidade de fazer medicina perto da casa dele, numa faculdade particular, que não existia há 10 anos. E a família, às vezes de comerciante, né, teve uma ascensão financeira grande e agora, né, a própria família às vezes deseja que tenha um médico na família, e isso se mistura com a identidade do sujeito. Então a gente está com um grupo de alunos muito heterogêneo. Né, e você começar com uma turma hoje em dia é diferente de quando eu entrei na faculdade, que eram 99 faculdades de medicina, hoje tem mais de 300, né? Então eu acho que é muito difícil definir o aluno como aluno de medicina hoje é assim. Eu acho que assim, as pessoas que estão entrando em medicina hoje, elas partem de sarrafos diferentes, sabe? Isso é um grande desafio docente, né? Isso. Você já vê algum impacto depois no tratamento, diagnóstico desses pacientes mais à frente, em relação a já com essa mudança toda, né? Então, o que eu vejo é que é inevitável. O que aconteceu? Não. O que eu vejo é que, enfim, acaba que o número de alunos, né, que se forma é muito maior. Esses alunos ocupam a atenção primária e a emergência dos lugares, né? Isso é óbvio. Então, de modo geral, isso acontece. E emergência não é lugar para recém-formado e atenção primária também não. Atenção primária é uma atenção horizontalizada, que requer um nível, né, técnico alto. Ainda que a emergência tem ali os 15 minutos mais interessantes de cada especialidade, né? Que é tudo muito rápido, né? Que você precisa de algumas habilidades diferentes que no posto de saúde você não vai usar, né? São especialidades, né? Que assim, não necessariamente enquadradas numa residência ou numa pós, mas são assim, é uma expertise a ser adquirida. Então eu vejo, na minha visão, né? Ainda que isso seja meio caleidoscópico, né? Existem várias consequências. Uma coisa que eu vejo, que eu vivo, é a atenção primária falhando no serviço de atenção primária, porque acaba que não presta o atendimento horizontalizado do paciente. Isso eu vejo.
Isso gera um prejuízo para a saúde. Você erra no primário e aquilo ali você vai gerando um prejuízo cada vez mais ainda para a saúde pública. Pois é, e assim, acaba com o aluno de medicina, aí vou generalizar aqui, mas enfim, previamente já falei que não dá para generalizar muito, né? Assim, o que a gente vê, por exemplo? O aluno, ele acaba que como ele não está num círculo de transmissão de conhecimento muito claro, ele entra numa faculdade, enfim, às vezes é uma faculdade nova que não montou um corpo docente que transmite aquilo ali, ele não entende, por exemplo, que, cara, trocar a metformina de um paciente da atenção primária que está com desconforto gastrointestinal é uma baita de uma ação médica, entendeu? E às vezes ele não pega isso, sabe? E aí ele fica ali no posto de saúde achando que aquilo ali tá muito chato, ou, enfim, preocupado, né, em chegar a alguma emergência, e usa aquilo ali como uma ponte para fazer uma outra formação depois, né? Então essa é uma visão, não é? Enfim, eu acho que é muito difícil a gente prever todas as consequências do que está acontecendo hoje, né? Não, com certeza. Eu falo até mais em relação a isso, porque eu vejo um cenário muito diferente da medicina hoje, sabe? Até mesmo pela tecnologia, até mesmo por tudo que está acontecendo, até mesmo por essa mudança de tecnologias mesmo avançadas na própria medicina, eu vejo muita diferença da época que a gente formou, né? Quase 18 anos que eu tenho de formada, para uma época atual. Porque perde-se um fio, né? E o fio se chama o método clínico, né? Que é o quê? Que é a capacidade de entrevistar um sujeito, né? A capacidade de você adquirir as virtudes necessárias para essa entrevista, a capacidade de ouvir uma pessoa, de entender as emoções dessa pessoa, de entender que essa emoção não é sua, é dela, de traçar um plano, de comunicar esse plano, né? De fazer o plano acontecer, de acompanhar essa pessoa. Isso é o método clínico. Sim. E o método clínico é uma ação médica, generalista, todo médico deveria fazer. Então, quando você fragmenta muito, né, e acha que a cardiologia é estudar pericardite, né? E o cara com pericardite, né? E aquele cara que chega, eu tô com um desconforto, assim. Ele não vai chegar, tô com uma dor constritiva, que quando eu boto o peito pra frente melhora, sabe? É uma pericardite. Aí o médico, não, então pericardite você vai tomar um anti-inflamatório. Não, ele chega e fala, tô com um negócio aqui. Quem é que vai falar a linguagem das pessoas, que vai saber puxar uma pauta técnica, olhar no livro, pegar ali a última referência e tratar, né? Então, esse é o método clínico. E onde que isso está sendo ensinado? Esse é o grande ponto, entendeu? Até mesmo porque, como você falou, né? A gente está tendo inúmeras faculdades de medicina. Aqui na Barra da Tijuca, por exemplo, a gente já tem 3 faculdades de medicina dentro de um bairro no Rio de Janeiro. É muita coisa, entende? E assim, cadê a quantidade de professores que vai ter para tantas faculdades de medicina? Daqui uns 10 anos a gente vai chegar aqui e vai ter umas 8, né? Não, só aqui, imagina. Né? Não tem. A formação docente não acompanha. Não acompanha. A formação docente atual não acompanha o número enorme que a gente tem hoje em dia de faculdade de medicina. E aí, foi o que eu falei, a gente começa a vir hoje uma coisa que está ruim, que obviamente já aconteceu algum tempo atrás. Sim. E a gente fica pensando, aonde que a medicina vai parar? Porque isso é uma preocupação nossa, obviamente, até mesmo porque a gente, como médico mais antigo, né, médico mais antigo, tá? A gente tem carinho de novo, mas a gente é médico antigo. Aí, com quase 20 anos de formada, a gente vê a meninada hoje nova formando, que a gente fala, meu Deus, sabe? Aonde que a gente vai parar ou o que a gente pode fazer para ajudar? Como, por exemplo, você como um professor acadêmico de clínica médica. Por quê? O que eu enxergo que foi que eu falei com você lá fora? A impressão que eu tenho hoje é que muitos não sabem o básico ali de você examinar um paciente, você nem chega a examinar, vamos pular para anamnese. E por que eu falo disso? Eu não estou falando nem só do acadêmico. Porque hoje, no meu consultório, o que eu faço? Quando eu chego, eu falo assim, então agora você pode levantar que eu vou te examinar. O paciente fala assim, examinar? Ele não lembra a última vez que ele foi examinado. E para mim, a semiologia, obviamente, tá ali enraizada. Eu consigo vir um monte de coisas ali naquele paciente, que às vezes passou batido o que ele não falou, que um laboratório não viu e que no exame clínico você pega. Só que hoje a tecnologia está tão à frente que para que fazer uma semiologia? Você tem um raio-x, você tem um ultrassom, você tem uma tomografia que vai ver tudo ali que você vai palpar. E não é bem assim. O Nicolas Cage, o ator, ele tem uma frase legal. Ele fala o seguinte, que ele foi no médico e o médico pediu uma tomografia de tórax para ele sem perceber que ele tinha 8 costelas a mais e o sangue verde. Ou seja, o cara nem tocou, né? Exatamente. Então, assim, e o exame clínico, né, que faz parte do método clínico, é um exame físico de abordagem, né? Você tem que chegar para um paciente e olhar a mucosa. Você tem que olhar a língua. Sendo o primeiro, né? Você tem que olhar. Isso aí dura o quê? 5 minutos? Talvez um exame de abordagem, que você pegar o pulso, ver se os pulsos são simétricos, assim, auscultar minimamente o coração, o pulmão, palpar o abdômen, ver se tem edema. Tem um protocolo para você seguir, entendeu? E a questão é, ainda que esse exame físico seja absolutamente normal, você está oferecendo para o paciente, né, um símbolo, né?
que é o quê? Que eu estou interessado em você. Quando você toca no paciente, é algo semelhante a um ritual religioso, né? Você pensa assim, a entrevista clínica e um ritual religioso, eles têm a promessa, né? É uma promessa de cura, de certa maneira. Assim, uma cura de uma dor física ou não. Então, se você não toca no paciente, né? A gente pode até pensar nos sacramentos, por exemplo. Tem que ter algo material ali para mostrar que aquilo está acontecendo. Uma consulta clínica que não tem toque, né? Ela não está mostrando externamente que ela está acontecendo, ainda que o cara peça uma tomografia. Então, assim, é o papel do toque, não tem jeito. Né? E é o momento que o paciente ganha confiança em você. Que ele percebe genuíno interesse. Que você tem interesse nele, que você está cuidando dele. Esse é o momento que o paciente... E aí você consegue tirar dali do toque uma boa anamnese. E quando você bota a mão num paciente, o que você está dizendo para ele é, neste momento, nada mais importa na minha vida. Se meu gato tá doente, sei lá... Eu sei que vocês vão falar de bicho daqui a pouco, né? Assim, se meu cachorro passou mal, se eu não sei o que, se eu tô com conta para pagar, se eu tô com dor de cabeça. Quando você levanta para examinar um paciente, você fala para ele, neste momento, nada mais importa. Isso é uma virtude do médico, né? E aí se aprende ensinando o método clínico. Exatamente. Não tem jeito, não tem como fugir. E sabe por que eu falo? Porque eu sempre gostei, eu fui muito estudiosa na faculdade inteira, até mesmo dentro da minha residência da própria anestesia. Eu sempre estudei muito clínica médica, né? Muita fisiologia, muita farmaco. Eu sempre gostei muito de clínica. E hoje em dia eu não faço mais anestesia e o meu consultório é de uma medicina mais funcional. Só que quando a gente fala isso, eu nem gosto de falar... Eu acabo me vendo como uma clínica muito antiga, mas que não tem aquela visão que eu aprendi na faculdade, que é diagnosticar doenças. Porque isso é o que a gente aprende, né? A gente vai lá e a gente tem um diagnóstico, a gente diagnostica e a gente tem aquele bando de remédio. A minha visão é de uma clínica antiga, porque eu acabo tratando aquele paciente realmente como um todo. Faço, né, aquela observação toda que você precisa, ou aquela escuta atenta que você tem que ter. Porém, eu penso mais do lado da saúde. Eu vejo muito mais a parte fisiológica, bioquímica, que hoje em dia está desandando, até mesmo por causa do nosso estilo de vida. Só que para isso, você precisa, não tem, aqui não vai ter, porque inflama. Tem água com gás, se você quiser. A dona Rita falou que tem uma Coca Zero pra ele fora. Dona Rita, você esconde essa Coca-Cola, por gentileza. E aí acaba que eu preciso ter essa base clínica para enxergar até mesmo a busca da saúde que a gente tem. E eu queria que você também falasse sobre essa visão dos médicos mais novos, dos médicos antigos e dos médicos mais novos. Qual é essa visão que você acha que essa medicina vai vir daqui a... Como que você enxerga a medicina daqui a uns 20 anos, por exemplo, com a formação dos médicos antigos que tem que ter e com a formação atual que a gente tem dos médicos novos, por exemplo? Então, existe uma coisa que é interessante na clínica, né? Que é... Os pacientes, às vezes alguns alunos me acompanham no meu consultório privado, lá em Ubá, né? Então, às vezes a gente passa assim, atendendo numa manhã 7, 8, 10 pacientes e não tem nenhum CID, né? O paciente vem com uma queixa, você colhe uma história, você investiga aquilo ali, você examina o paciente e não tem um CID, né? O que é o CID dele? Não, isso aqui é uma colecistite aguda, né? Não, é uma astenia, sei lá, é uma fadiga, é uma tristeza, é alguma coisa nesse aspecto, né? E o médico, ele tem que entender, né? Que assim, a aula que ele tem de cardiologia, de gastroenterologia, ela não vai aparecer no dia seguinte, não tem a fila, né? Não tem assim uma fila assim, de pessoas, aqui é a fila de quem tem infarto, entra aqui. Paciente não livre. Aqui é a fila de quem está com deficiência de B12. Olha que maravilha. Aí o sujeito chega, olha, eu sou aqui da fila com deficiência de B12, assim, aí você fala, então você vai repor B12, intramuscular, você repõe, ele melhora e volta. Não é assim, né? O paciente ele traz um drama. Ele traz uma história. Essa história ela pode ter uma solução médica ou não. O professor Ricardo, que eu sempre falo, que eu estava falando do professor Ricardo Bastos, né, que é meu amigo pessoal, ele tem um termo que eu acho muito bom, que é o fenômeno zero. O que é o fenômeno zero? Eu sempre ensino isso para os alunos. O fenômeno zero é aquele momento onde a vida de alguém ela muda um pouco de rumo, né? Ela dá uma inclinada para um lado e, em algum momento, essa pessoa, alguém que convive com ela, acredita que a solução para isso parte de um médico. Olha que interessante. E o que é a entrevista clínica? É a discussão em torno disso, né? A pessoa que chega para você, por exemplo, fala, olha, eu estou cansada. A pessoa não chega e fala, estou com insuficiência cardíaca congestiva porque eu tenho aqui uma miocardiopatia, tal. Não, ela não chega e fala, eu estou aqui com uma anemia hemolítica, né? Veja só como é que eu estou um pouco ictérico. Não, ele chega e fala, estou cansado.
Aí você vai ver, eu tava ouvindo outro podcast que... Pode falar do outro podcast? Pode, claro. Fica à Tava vontade. ouvindo aqui o outro, né? Com a Flávia. É sobre... O que eu tava falando? Me perdi. Não, peraí. Calma aí, sanguínea. TDAH. Não, eu Brincadeira. tava falando aqui. O que eu tava falando antes? Você tava falando que o paciente não chega com o diagnóstico, ele chega com sintomas. Estou com astenia, estou cansado. E daí você tava vendo o podcast da Flávia. Porra, mas eu me perdi completamente no que eu tava falando. Não, mas pera que volta aqui. Isso é ser sanguíneo. Não, mas ela falou uma coisa interessante, Olha só, cara. Bruno, acabou aqui. Vou dar meu telefone, você vai lá no meu consultório, tá bom? Porque aí eu que Lembrei, vou te cuidar. por exemplo, do tá? burnout. Ó, Isso, burnout. bora. Então, é uma coisa que me chama a atenção, né? Há uma tendência a atribuir tudo ao trabalho. Ah, eu tô mal porque eu trabalho demais, porque eu trabalho me oprime, e que sei o quê. Aí você vai ver, a vida familiar é uma merda, o cara não come direito, não bebe água, e vai lá e fala, eu acho que eu tô com burnout. Aí ganha um diagnóstico de burnout, sai com antidepressivo, né? Eu há pouco tempo atendi, algumas vezes eu atendo alunos que me procuram, eu tô muito cansada, tal, eu vou fazer a anamnese, no final eu falo, a senhorita está com fome. É isso que está sendo? É fome. A menina acorda de manhã, come um pão de queijo. Toma um suco de laranja, passa... Aí é um pirulito, né? O pessoal, aluno de medicina, chama de pirulito. Aí chupa um pirulito no meio da manhã, come um salgado. Aí chega no final do dia e não consegue estudar. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é da atenção clínica, e sempre foi. Você pega livro de semiologia antigo, né? Vieira Romero, o Ramos Júnior mesmo, o Zé Ramos, assim... Eu tenho um livro de hipovitaminose, de 1920, né? Eu compro todo esse livro de sebo, assim. Dá pra mim esse de hipofitaminose. Tem a biblioteca dele. Eu posso te mostrar, eu posso te emprestar. Tá, me empresta, então. Cara, é um livro que ele fala de hipovitaminose, da parte alimentar, é sensacional, sabe? A percepção do cara. Eu tenho um livro do Boerhaave, da ruptura de esôfago, de 1742, que ele fala da fisiologia gastrointestinal. Um livro que ele fala da mastigação, entendeu? Da importância da mastigação. Então, essas questões, ainda que elas não tenham um respaldo metrificado pela medicina baseada em evidência, que não tem que ter. Exatamente. Você não precisa estudar Não. que o cara precisa comer, entendeu? Exatamente. Não, como é que você diz que ela tá com fome, né? Cara, eu tô dizendo que ela tá com fome porque ela tá com fome mesmo. Não, mas ela diz que não tá com fome. Cara, não importa, ela não tá comendo. Então, eu acho que cabe ao clínico ter uma visão não só codificável, entendeu? Ele tem que falar, que entender o que o paciente está trazendo. Eu acho que a questão do fenômeno zero é fundamental, né? E o mais importante, tem que ter um docente do lado. Não é um facilitador, né? Eu detesto o nome facilitador. Eu sou um dificultador, né? Por quê? Porque tem que ter alguém capaz de interpretar a linguagem das pessoas, né? Para poder tirar uma pauta para a linguagem da ciência, né? E poder chegar no meio termo ali e falar, explicar. O médico é um tradutor, né? Então, o médico, ele é um cara que fala a linguagem das pessoas e fala a linguagem da ciência. É o que a gente estava falando antes em relação à medicina funcional, né? Por exemplo, eu tenho que falar a linguagem da ciência. Sim. Eu tenho que saber ler um artigo científico. Isso eu tenho que saber fazer. Eu tenho que saber pesquisar. Mas se eu não falo a linguagem das pessoas, se eu não entendo como é que é a experiência de um paciente adoecendo, que a gente pode chamar isso de parte do fenômeno zero, eu não trato ninguém, né? Eu não trato ninguém. Então, assim, isso eu acho que... Por isso tem que ter um docente. O docente é um cara experiente, que passou por uma roda de transmissão, que tem experiência, né? Que tem autoridade. Aí é um outro tempo pra gente conversar, né? O que é autoridade? Sim. Por que alguém tem autoridade? Por que alguém como a gente, que tem quase 20 anos de formado, tem autoridade para dizer sim ou não? Exatamente. Por quê? Porque eu já vi um monte de vezes. Em relação à dengue, eu já participei de vários surtos de dengue. Né? Já atendi mais de 1000 pacientes com dengue. Eu sei ver paciente com dengue. Mas aí o aluno fala, não, mas eu não concordo com isso. Não é questão de concordar. Não tem concordância. Não é o que você acha ou acha. Não existe o que você vê. Eu estou te ensinando, né? E hoje é difícil você falar para alguém. Sim. Olha, eu estou te ensinando, porque eu sei e você não sabe. Não, se tem uma profissão que é necessário experiência, é a medicina. Claro, né? E para ensinar a medicina tem que envelhecer com a medicina, né? Sim, totalmente. Então, assim, até nós, né? Eu recorro sempre aos meus mestres, até hoje, né? Eu tenho pessoas de cabelo branco ali, né, do meu lado, que vão me ajudar a interpretar, né? Então, assim, resumindo, essa roda de transmissão, né? Que é o aluno sair da faculdade, entrar numa residência, depois seguir um serviço, acompanhar, e enquanto os cabelos vão embranquecendo, ele já vai treinando o que ele está ensinando, para depois ele assumir um grupo de alunos para também ensinar.
É assim que ensina. Então, mas a minha visão é que isso não existe mais. Eu acho que tá acabando em Tá todos os acabando. lugares. Eu só vejo Total. você, sinceramente. Não é só isso. Mas Não, assim, da forma assim que por eu exemplo, conheço, é só assim. você Ele tá muito pensar- entusiasmado com o que os meus amigos falaram. bem, Exatamente, você Ó. viu? Gente, olha só. Tuane... Virei fã, pô. É isso. Aí, viu? Viu? Mas olha só, Que a o que eu Tuane é vejo minha muito amiga pra sempre nesse agora. ponto também... Tuane é minha médica, né? Ó, É, eu vi, eu vejo viu? nesse ponto também, existe uma questão do mediatismo também, de uma população que quer resolver tudo muito rápido. Né? Ou seja, também quer chegar com uma medicação. A comunicação muito ruim em relação também do médico, ou seja, o médico recém-formado também, que também não tem a paciência para escutar e entender que também existem outras dores por trás ali. Exatamente. Então, esse cuidado de entender que às vezes o cara tá com uma dor, mas existe algo muito por trás carregando aquilo ali, né? Então, esse olhar atento, entender que também ali existe uma alma ali, alguma, né? É porque E algo único, não agrupável. Ah, então tem que ter uma coorte. Não dá. O indivíduo ele não é agrupável. Assim, ele é agrupável até certo ponto. Depois de um determinado ponto, não é mais. Aí cabe a experiência clínica de você se responsabilizar. Um outro atributo profissional do médico. É o que? A responsabilização. Eu sou responsável pelo que eu tô fazendo. Né? Sim. Então esse é um ponto também, né? Que você vai se perdendo, né? Porque essa parte, assim, que a gente vê muito da medicina tradicional, que eu digo, porque a medicina funcional, ela não é uma especialidade médica, é uma visão, uma prática clínica, de uma forma diferente do que a gente está vivendo. Não tem como. A gente não faz mais, nem na época que eu comecei a faculdade há 20 anos atrás, há 20 anos, não era a mesma medicina que Hipócrates fazia. Então, é obviamente que as coisas evoluem. Só que hoje, as coisas evoluem numa rapidez da luz. Porque antigamente, a gente precisava lá esperar os livros saírem na Europa, nos Estados Unidos. Né? E aí, eles iam ser lá ainda... chegar no Brasil quase 10 anos depois pra gente chegar e começar a estudar algo. Hoje, a gente não tem mais esse gap. Não. A gente não tem. A gente tem a internet de alta velocidade, onde, exatamente, cada artigo, a cada milésimo... Eu tô conversando com você aqui, daqui a 5 segundos tem 350 mil artigos falando de uma coisa diferente e a atualização, ela tem que vir. Então, quando eu falo até da medicina atual, porque é algo que me chama muita atenção, sabe? É algo que eu olho com muito carinho. Até mesmo porque eu acho que eu já tive nos dois pontos ali, sabe? O da anestesia, que era uma medicina que eu fazia, e da medicina que eu faço hoje em dia dentro do meu consultório com outro propósito, principalmente enxergando o paciente de fato. E aquele paciente, ele é único, não adianta. Então, eu tenho, assim, as minhas queixas da medicina, onde tudo é só doença diagnosticada e aquilo ali vem de algum lugar, igual a gente estava conversando ali do hipotiroidismo, por exemplo. Aí você só fica aumentando por ano, e, pô, ninguém olhou pra dieta daquele cara, se ele tá dormindo, o que ele tá comendo, se ele tem deficiência de micronutrientes que impactam na tireoide dele. Ah, mas essa medicina funcional é modinha, isso não é medicina funcional, essa fisiologia que o povo não estudou lá na faculdade. Eu acho que essa visão se perde. E ao mesmo tempo, do outro lado, o que a gente tem? Um monte de médico, que aí também vem a medicina funcional como, oh meu Deus, vou fazer um cursinho de final de semana e vou ficar passando vitamina pra todo mundo, faz terapia injetável de qualquer jeito, e aí porque visa dinheiro ou visa status, aí você tá tudo errado. Tá tudo errado. Entendeu? Então, assim, eu não sei pra onde que a medicina vai. Porque eu enxergo, às vezes, os médicos mais antigos pouco atualizados pro que a gente tem atualmente, que não é mais nem algo que a gente sugere. Existem exatamente vários estudos comprovando o que a gente fala, né? E o outro lado são médicos recém-formados que querem sempre o mais fácil. Porque, como você falou, já entra assim na faculdade também. É o facilitador, eu quero o mais fácil. Então, se tem um cursinho de final de semana, se tem pós... Na minha cabeça, eu não sei nem o que vai acontecer mais com a residência médica, por exemplo. Então, exatamente. Assim, assim, eu também não sei pra onde a medicina vai, eu sei pra onde eu vou, né? Então, assim, pra onde eu vou, eu sei. Que, assim, que é... Enfim, a gente tem que seguir, né, uma tradição de ensino médico que é baseada na avaliação de pessoas doentes, né? Sim. Então, assim, esse é um ponto que eu acho importante, né? A gente estuda pessoas adoecimento. Aí a gente estuda a fisiopatologia das doenças, mas também a fisiologia. Exatamente. Para entender o corpo humano normal, né? Tem um livro do Chesterton chamado O que há de errado com o mundo, que ele fala num capítulo chamado Erro Médico. Interessante pra caramba, que ele fala o seguinte, em 1910, que os médicos podem discordar do tratamento, mas eles concordam sobre o que é um indivíduo saudável. Sim. E eu tenho minhas dúvidas se isso é real hoje. Eu acho que hoje, inclusive, o médico também não concorda o que é um indivíduo saudável. Então, existe um problema que é quando a gente não, né, é formado numa medicina tradicional, né? Que é você perder as referências, né? As referências tradicionais de saúde, de doença.
E aí o que a gente tava falando lá, né? Beleza, uma medicina integrativa, uma medicina, enfim, que a gente usa esse nome, mas é só um nome, né? Na verdade, é a medicina certa, né? Que é você estudar fisiologia e tal. E você pega essa medicina e coloca ela num fast food, beleza, eu vou fazer medicina, faço 6 anos, eu faço assim um pampó de final de semana de medicina funcional, abro meu consultório, começo a dar soro com vitamina e resolvi a minha vida. Exatamente. E tá tudo errado. Isso é uma indecência, né? Indecência, né? Com Agora, certeza. um sujeito que ele se presta a entrar numa roda de transmissão de conhecimento, se forma um médico, ele é treinado no método clínico, entende o que é tradicionalmente sujeito doente. Não, tem um respaldo técnico, esse cara tem que fazer. Então eu acho que a medicina funcional, que seja, ela precisa dessas pessoas, né? Pra não banalizar, né? Sim, perfeito. Não, o cara vira animador de festa. Sua colocação, até mesmo porque a gente estava conversando, né? Eu acabo me vendo até como uma clínica mesmo, de fato, e que eu tenho essa visão mais para a saúde. Porque se a gente parar para pensar, toda doença, ela começa de algum lugar, né? Você tem a parte funcional. Na realidade, você começa ali com a parte energética, igual a gente estava falando ali, uma fadiga, um cansaço. Aí você tem a parte funcional, onde você começa a fazer disfunções do teu próprio organismo, de órgãos e sistemas que seja, até você, de fato, você ter a parte orgânica, que é a doença instalada. Então, esse olhar que eu acho legal, você começar aqui, ó, na parte energética. Sim. Entendeu? O que está acontecendo aqui? Isso é olhar com uma amplitude de olhar para todas as doenças que sejam. Por isso é que eu acho que a clínica médica ela é interessantíssima. Sim. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder uma anamnese bem feita. A gente não pode perder colocar a mão no paciente. Isso não pode se perder. Independente da tecnologia que a gente tem. Não, e por exemplo, doença autoimune, né? Assim, eu trabalhei muito tempo com doença autoimune. Várias vezes, assim, eu tenho experiências empíricas, né? Então, se alguém perguntar assim, de onde você tirou isso? Tirei da minha experiência prática. Né? Surtos de doença autoimune, né? Associados a eventos psíquicos, né? Muito marcados. Sim. Né? Um relacionamento ruim com a família. Completamente. Entendeu? Uma perda de uma família. Por exemplo, uma traição. Sim. Eu já vi isso acontecer, né? Você pergunta assim, a pessoa começou a adoecer. Você vai rastrear, às vezes a pessoa até fala assim, não, mas aconteceu tal coisa, mas não tem nada a ver, não. Quando alguém fala, assim, aconteceu tal coisa, mas não tem nada a ver, não, tem alguma coisa, tá lá, entendeu? Aí você vê uma traição, um casamento que acaba, né? A pessoa desenvolve uma doença orgânica, né? Sim, você vê, uma doença orgânica. Então, assim, a gente fala assim, a medicina tem essa questão, né? É parte da medicina. Doença psicossomática é quando não tem dano orgânico. Doença orgânica é quando tem dano identificável. Mas, olha, muitas doenças orgânicas, elas vêm, né, de um fundo psíquico, né, que pode ali desenvolver uma doença orgânica a partir dali. Esse é um campo também, né, espinhoso na medicina, né? Sim, que é o que a gente chama dos gatilhos, né? A própria psicanálise estuda isso, né? Lacan fala sobre isso, né? Como que muitas vezes sofrimentos, né, angústias que não vêm para o discurso, né, elas vão para o corpo de uma maneira orgânica, né? Então, assim, é um campo fantástico para se estudar, né? Agora, da forma que você aprofundou, assim, você aprendeu na faculdade ou você buscou algo por fora? Essa questão mais profunda em si de analisar o paciente. Cara, então aí é uma história interessante, porque... Pode contar, aqui a gente gosta de história. É difícil a gente... É difícil você... Eu tô posicionado direito, porque eu fico rodando aqui. Tá bonito, o cabelo tá bonito. Olha lá. Eu fico mexendo. O bigode tá legal. Tá... Tem que amarrar a cadeira dele. Pois é. Coca-Cola não pode... Não pode, tá vetado. É zero, não tem açúcar. Mas enfim, Causa câncer. Mas não pode ficar de propaganda da Coca-Cola? Não, claro que não, brincadeira. Você vai tomar sua Coca-Cola ali. Então, eu queria tomar aqui, mas enfim. Dona Rita, traz a Coca-Cola pro Bruno, por favor. Então, como é que você vê a vocação, né? Se a gente for mais a fundo, a gente vê alguns alunos de medicina, não falando todos, que eles se mostram assim... desde a infância com uma curiosidade biológica, né? Pela lagartixa que perde o rabinho fica balançando. Tem até um sadismo, né? Às vezes de pegar o bichinho morto e mexer, sabe? Eu tinha isso. Mas não é verdade? Isso é verdade. Isso a Tuane era que ela vivia quebrada. Foi isso, né? Então, se quebrava toda hora a Tuane, ela falou isso pra gente. Então assim, a questão do cuidar. Eu, na minha adolescência, quando eu saio assim, eu sempre fui muito tímido, né? Eu passei uma adolescência muito introvertida, eu ficava muito dentro de casa, assim. Sério isso? Seríssimo. Mas assim, mas eu tinha uma curiosidade. Sanguíneo, assim? Não, eu tinha uma curiosidade pelas histórias, assim. Eu moro em Ubá, né? Eu ia pra Ubá e, sei lá, ia na feira, sabe? Eu via alguém falando da galinha, como é que cuidava de uma galinha. Eu ficava encantado com aquilo. Depois entra aí a vida adulta, a adolescência, vou ficando mais velho, entro pra faculdade e começo a ir pra Lapa, por exemplo, Rio Cenário. Lembra do Rio Cenário? Lembro. Cara, o Rio Cenário é um lugar, assim, gigantesco, assim, aí vida noturna mesmo.
E eu gostava de falar com as pessoas, né? O que as pessoas iam me contar. Eu comecei a ver que eu tinha uma... Você não tá entendendo pra onde você vai chegar. Eu sabia que Dona Rita não ia nos decepcionar. Eu dei uma goiabada, um doce de leite pra ela, aí ela trouxe pra mim. Só uma coisa, olha só, acabou de chamar convidado mineiro aqui, cheio de coisas inflamatórias. Não, e o bar é a terra da manga, né? É da manga, você podia ter trazido manga, mas você trouxe tá o quê? Goiabada, goiabada e doce de Obrigado, leite. Dona Rita. Senhora, Dona Rita, brilhou, Dona Rita. Caramba, esse tratamento VIP pra esse homem. Ela tá com vergonha, porque ela fala pra você viu? Eu vou vir de bigode da próxima vez, hein? Dona Rita, eu quero ver se você vai fazer isso comigo também. Só um parêntese sobre bigode. bigode. Não vai ser Coca-Cola não, água com gás. Antes de falar do Rio, deixa eu tirar o rótulo, porque não tá patrocinando, né? Exatamente, esconde isso aí, vai. Você já fez a barba um dia e saiu mostrando pra ela, olha aqui eu de bigode, já não fez isso? Ainda não. Nunca fez. Na vida? Não, porque a primeira vez que eu fiquei de barba, ela não deixava. Não, mas você nunca na vida, antes de fazer a barba, de brincadeira, fez assim e falou assim... Ele não tinha barba. Não, mas já Nunca fiz tinha sim, mas deixado quando não crescer. tinha, já fiz. Não conta essa história, o que você fez? Pra mim você não mostrou. Já fiz sim, fazendo a barba, não tinha bigode, só fazia aqui e deixava aqui o bigode. Aí falava assim, aí como é que eu fiquei, né? É. Todo homem tem um bigode. Alguns desejam mantê-lo. Essa é a diferença. Você ficou com bigode com alguns minutos, eu tô há anos, entendeu? Mas isso tá estiloso, cara. Mas não cabe em qualquer pessoa, né? Bigode tem estilo, né? Estilo é coisa que você tem ou que você não tem. Exatamente, ainda mais com bigode. Ainda mais com Mas bigode. voltando ao Rio Cenário. Fale. Eu me encantava pelas histórias, entendeu? Que as pessoas contavam, assim. Então eu tinha uma vontade de conhecer as pessoas na praia, por exemplo. Eu era amigo das pessoas da praia. Tinha um cara que ele sempre vinha correndo, jogava, ficava fazendo embaixadinha. O que você olha pra lá? O que ele tá reclamando, mano? O que tá acontecendo? Nada. Pode falar. E eu ficava curioso, porque o cara via, eu fiquei amigo do cara, o cara jogou futebol com não sei quem, futebol de praia e tal. Depois eu me toquei, eu falei, eu tô fazendo anamnese, eu tô fazendo entrevista, né? Sim. Assim, entrevista clínica, eu gostava de ver, eu adoro ver programa de entrevista, David Letterman, sabe? Você gosta de entrevistar? Eu gosto de entrevista, cara. Aí que tá, aí eu saquei que é a vocação, né? Uhum. Daí o Joaquim Nabuco tem uma frase bonita, né? Que as vocações são incompressíveis. Você não consegue pegar uma pessoa e falar, eu nasci pra ser urologista, né? Cara, alguém que fala isso é doido, né? Não tem como, né? Eu nasci pra fazer tal coisa. Não. Você vai descobrindo o que você faz, o que você tolera. E eu comecei a ver que a minha vocação era entrevistar, né? Era conversar, entender aquilo ali. E eu nem sei por que eu tô falando isso. Como é que a gente começou esse assunto? Não falei isso, Não, você tava falando que Não, agora eu virei uma mesmo. tradutora. Então, você não gosta de entrevistar também, falar? Exatamente. Então, você estava falando que geralmente as nossas vocações vêm desde pequenininho. Que você gostava de ver a lagartixa, exatamente. que você gostava de saber por que... Vocação pra medicina. Então voltando ao começo. Então quando eu digo que eu era um bom aluno lá do Santo Agostinho, que ia passar na prova... Você tá rindo? Então volta aqui. Então quando eu falo que eu era um bom aluno de medicina, que eu ia passar na prova, na verdade já tinha ali alguns elementos. Dentro de você. E aí que tá, olha a importância de um mestre, né? De alguém, né? E ontem eu jantei com um amigo meu chamado Pedro. O Pedro, ele tinha 30 e poucos anos, ele era médico. Eu tinha 16, eu tava na dúvida do que eu faria. E eu conversei com ele. Aí ele falou, cara, faz medicina. E eu dei relevância ao que ele falou. A gente é livre, né? Pra dar relevância ou não. Sim. Ele falou, faz medicina. E eu levei isso em consideração. Né? Meio sem saber. É como pular num lago, né? Eu gosto daquela comparação de que a vida é igual uma corrente que você tira de um lago turvo, né? Você vai tirando, você vai vendo anel por anel, né? Você não consegue ver o último anel ali. Então, eu tomei essa decisão de fazer medicina por uma visão externa. De um médico que falou, Bruno, eu acho que você tem que fazer medicina, cara. E aí que tá. Ele se falou de forma comprometida. Por quê? Porque ele já me conhecia. Ele estabeleceu uma relação paternalista fraca, vamos falar assim. Não é meu pai. Ele não podia me obrigar a fazer nada. Sim. Mas teve uma relação paternalista. Tá? Ele falou, olha, eu acho que você deve fazer isso e não isso. Ele teve um papel de um mestre. E eu sou grato a ele. Ontem ele foi lá em casa, né? E, enfim, ele lembrou do convite de formatura que eu dediquei a ele, sabe? Então, o cara que falou pra mim, faz isso, né? Por quê? Porque ele identificava elementos. Então, a minha vocação sempre foi, assim, me interessar pelas histórias, sabe? E, na verdade, você sempre respeitou essa questão da hierarquia. Você sempre vem falando isso, né? Como é importante. Ele era uma voz forte pra você. Você sabe que eu não respeitava, cara? Por exemplo, o meu TCC, eu apresentei... O professor Rogério Neves Mota, da Unirio, meu amigo, se ele ouvir isso aqui, ele vai confirmar. Eu apresentei com um jaleco todo amassado e com uma camisa com um pé na jaca, literalmente. Era uma camisa com uma jaca e com um pé enfiado. Assim, por quê? Porque
eu acho que eu era muito vaidoso, sabe? Então eu tinha essas coisas, sabe? Por exemplo, um parênteses, o professor Wagner da 7ª Enfermaria do Gafrey Guingri, eu nunca valorizei o cara. Eu era um baita de um clínico, assim. Esse foi uma falha minha, eu não dei valor àquilo. Então, a minha adolescência, assim, por ter essa questão de festa, enfim, essa empolgação sanguínea, sabe? Ela desordenou um pouco os bens, sabe? E quando você começou a ordenar mais a tua vida em relação... Você associa muito a tua conversão, por exemplo? Conta um pouquinho. Tá, então... Bom, então, nessa época da faculdade, eu me interessava pelas pessoas, mas eu acho que eu me interessava de forma errada, então... Assim, não, é sério. Então, mas assim, a tua conversão veio na faculdade ou não? Na faculdade eu tinha um interesse espiritual muito grande, então eu lia o Espiritismo, porque o Aluan falou que o negócio de sair do corpo, né? Que tu tinha uma teoria que você queria explicar isso. Não, eu não tinha uma teoria. Assim, aí que tá, o Aluan ele tem uma limitação, né? O Aluan vai se chamar, o grande otorrino, vou chamar ele aqui. Uhum. Eu não falava que eu tinha uma teoria. Não, eu li uma teoria, né? Chamada Projeciologia e Conscienciologia. Acho que é Wagner Borges e Valdo Vieira. E aquilo me encantou, né? Um moleque de 20 e poucos anos, Zona Sul do Rio de Janeiro, vaidoso, né? Assim... Médico, fazendo medicina. Fazendo medicina, me achava assim... Aliás, eu tenho uma história muito boa pra contar também, né? Que foi a minha... Foi o meu primeiro... Foi o que tirou as fraldas do meu cérebro, né? Depois eu conto. Tá. Mas tirou as fraldas do cérebro. Tirou as fraldas do cérebro. Vou anotar Bota aqui aí, pra que eu já nem tô lembrando porque eu comecei a falar isso. Mas assim... Não, peraí. O que eu tava falando? Peraí. Cara, então, aí eu não tinha esse negócio com hierarquia, sabe? Sim, eu te perguntei sobre hierarquia. Então, eu tinha uma vaidade, meio adolescente demais, assim, meio retardado, de querer bater nas hierarquias. Então eu era debochado, eu usei o humor de uma forma muito errada, eu era o piadista, entendeu? A gente pensa assim, o humor é uma excelente ferramenta, né? Uhum. Eu posso usar o humor pra o quê? Amenizar o ambiente. Igual depende, né? Do momento. Não sei nem se eu tô passando no limite aqui. Mas você que manda e você tá rindo, então... Mas, por exemplo, se eu usar o humor pra se autopromover ou pra debochar de alguém, é evidente que isso aí é uma desordem. E, obviamente, obviamente não, mas assim, de alguma maneira desordenado isso aconteceu, né? Então eu não respeitava a hierarquia. E eu vi que eu deixei de valorizar pessoas, né? Porque você pode estar com um gênio do teu lado, mas você é livre pra dar valor ou não, pra dar relevância ou não a ele. E eu comecei a sacar isso. Falei, cara, peraí. Aí eu posso falar aqui um outro nome. Vou falar dos meus amigos. Não se for pra não falar nome, mas... Pode falar. Tá. O Dr. Áureo, um amigo, um querido, né? Eu via ele, né? Eu falava, cara, a seriedade com que ele trabalha. O André Casarça, cardiologista. Sim, cara. Amigão nosso. Amigão nosso, André. O André Casarça. Gente, ele é maravilhoso. Eu falo disso, né? Então, ele é médico da nossa família toda. É mesmo? Uhum. Ele me manda os casos todos. É. Eu pego os pacientes dele. O André, eu não tenho uma ligação constante com ele, mas são pelo menos talvez 20 anos que eu conheço. Eu sou muito grato a ele e ao Áureo. Por quê? Porque eu vi a seriedade. Eu falei, cara, esses caras têm uma seriedade que eu não tenho. Entendeu? Aí depois eu entendi. Eu posso me manter alegre, eu não preciso ser sisudo, eu preciso ser sério, entendeu? E aí eu falei, eu tenho que começar a mudar. E eu comecei a ver na minha residência, por exemplo, que médicos que tinham uma postura mais séria, iam mais bem vestidos, eles eram mais valorizados pelo staff, entendeu? Eu falei, opa, preciso mudar isso aqui. Então, nessa época existe uma contestação. Mesmo porque, um moleque pudim de apartamento, na Zona Sul, que era tímido, de repente vai pra faculdade, vai pro centro da cidade, começa a ir pra noitada, chopada de tudo que é jeito. Deu uma empolgada. Fazendo medicina, eu falei, cara, é o gênio, né? Tá solto, né? É o gênio aqui. Então vira um ritual a si mesmo, né? Sim. Então, aí nesse momento, o que foi engraçado? Né? Eu tenho um amigo meu, né? Que é jornalista, o Felipe Moura Brasil. Também posso citá-lo, que não tem problema. Uma vez, ele, muito novo, assim, eu no carro com ele, a gente com 20 anos, eu falei, cara, a vida intelectual é uma vida difícil, né? Ele falou assim, que vida intelectual que você tem? Eu faço medicina. Ele falou, cara... Porra nenhuma. Onde você tirou que você é vida intelectual? Aí eu falei, eu estudo medicina. Ele falou, cara, isso é uma área técnica. O que você lê de literatura? Exatamente. Eu falei assim, você fica, né? Ele falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa. A distância intelectual entre você e uma galinha é menor do que entre nós dois. Eu falei, esse cara tá certo. Aí eu falei, como é que eu começo? Aí ele falou assim pra mim, eu sugiro que você leia Milan Kundera, por exemplo, A Insustentável Leveza do Ser.
Aí eu comecei a ler, né? Falei, vou ler essas porras. Aí ele, apanhador no campo, sentei e falei, cara, como é que alguém consegue expressar as impressões de uma forma... E eu me encantei por isso, né? Eu falei, cara, eu preciso disso aqui. Eu preciso de literatura. Aí eu montei um programa pra mim, vou ler essas coisas todas aqui, né? E hoje eu acabo que o meu interesse vai pra Machado de Assis, né? Que é uma coisa que a gente tem até um clube do livro lá na faculdade sobre Machado de Assis. Mas enfim, eu canalizei e eu saquei aquilo ali. Falei, ó, eu tô aqui com 20 e poucos anos, eu não tô dando relevância às pessoas que eu deveria e eu não tô lendo. Assim, o que vai acontecer? A gente perguntou assim, o que vai dar? Bom, o lugar que eu tô indo não é o lugar que eu quero ir. E aí eu comecei a tentar mudar. A parte espiritual entra nesse contexto, né, com a projeciologia, de justamente trazer a magia para esse ritual pagão em torno de si mesmo, né? Imagina se eu saio do corpo. Aí, meu amigo, fazendo medicina, né? Se achando o rei da Coca-Cola e saindo do corpo, meu amigo. Saiu, o cara chupado e saiu do corpo. Aí, cara, ninguém segura, né? E aí eu comecei a ficar incomodado, né? Eu falei, olha, o que é isso, né? O que é a vida espiritual, né? Da onde que vem isso? E eu pensava, assim, na época, eu queria muito ter um padre para conversar. Eu não sabia que era direção espiritual. Mas os seus pais eram católicos, tinham alguma de IBGE, religião? né? Ah, tá, mas eram católicos. De IBGE, mas eram católicos. Não, assim, católico não vai à missa, né? Que não confessa. Tá, assim. Mas eram católicos de IBGE, eu estudei no Santo Agostinho, Sim. tive formação católica, mas também não dei relevância nenhuma. Tá. Legal, você começou a amadurecer pra chegar na tua conversão. Eu comecei a amadurecer. Foi um caminho intelectual, né? E aí chegou num momento, enfim, que eu comecei a... Aí é interessante, você fala, pô, beleza. Aí eu me formei pra residência. E aí na residência a vida tava beleza, né? Aí eu tava ganhando um valor... Eu nunca fui obcecado por dinheiro, mesmo porque eu não precisava... Apesar da minha família não me dar muito dinheiro, né? Minha mãe... Meu pai é da Marinha, minha mãe era secretária. Eu tinha, assim, no final da faculdade, quando eu me formei, que eu precisei ajudar em casa. Mas eu não tinha grandes aspirações financeiras. Assim. Nunca pensei em comprar carro. Eu tinha um Palio, tava bom, né? Depois comprei um Celta. Tava tranquilo, não tinha essas coisas. E aí... eu comecei a pensar que eu tava numa situação muito boa, ia pra festa, assim, não tinha um envolvimento profundo com ninguém. E aí é que tá, não é ruim isso, né? Assim, ruim falar assim, poxa, eu olhar pra trás e falar assim, que época ruim da minha vida, não é isso. Ela é boa, mas ela não é boa, entendeu? É boa, mas não é boa, porque não tá ordenado. Sim, é um exatamente. prazer que sem ordem. Exatamente. Mas existe um desejo, no fundo, existe uma busca, né? Porque é um prazer sensorial, é um prazer material, mas ele não satisfaz. E fica aquilo ali, né? E aquilo ali começou a me incomodar. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu vou pras festas, eu fico aí, não tem nada a fazer, tô morando sozinho. Falta tal. alguma coisa aí. Cara, tá faltando alguma coisa. Aí fazendo terapia, que me ajudou pra caramba, eu falei, olha, tá faltando alguma coisa. E isso não é uma conclusão racional e nem é uma sensação mística, né? Eu nunca tive... Apesar de eu querer sair do corpo lá atrás, né? Depois que eu amadureci, né? Eu não tava esperando aparecer um santo pra mim, né? Quer dizer, aparecer um anjo, assim, né? Falar assim, ei, cara... Né? Então eu falei, cara, não é uma sensação mística, porque eu não tenho isso. E nem é uma decisão racional, porque eu não vou conseguir explicar. Não é uma conclusão racional, é uma decisão. E eu falei, cara, eu vou decidir me afastar dessas coisas. Né? Eu tava lá com 30 e poucos anos. Tô falando demais, cara? Não, imagina. Tá. Pode pra você falar. Tô gostando de toda essa Você era evolução casado aí. nessa época, não? Não, solteiro. Você imagina. Aí, Com certeza essa história é boa porque também. tá contando ainda. Aí eu tenho um amigo meu também, vou falar o nome, o Henry, que é neurologista. Tá? O Henry é um cara muito próximo, muito querido. E ele tava nessa comigo, de ir pras festas e tal. Um dia a gente foi pra uma festa em Niterói. 30 e poucos anos, assim, já nessa mudança interior, né? Ou seja, você vê como é que o Espírito Santo, ele é paciente, né? Mas você teve bons amigos ali, né? Muito Aquele ali bons que amigos. aspirou a ter uma evolução cultural. Eu tive muitos bons amigos. Deus tá sempre querendo resgatar a gente, sim. não tem... Exatamente. E assim, a vida tem poucos amigos. Não é verdade. Eu tenho muitos amigos bons, impressionante, assim. É que te conduziram, né? E assim, uma coisa que eu não tenho é dedo podre, sabe? Eu acho. Assim, eu percebia, cara, isso aí não vai dar nada. Eu saí, eu acho que eu era... não vou falar que era a pior pessoa, não, mas assim... Os meus amigos são muito generosos, assim. Então, eu convivi com muita gente legal, sabe? E eu tava com o Henry indo pra uma festa em Niterói com 30 anos de idade. E foi engraçadíssimo, porque um olhou pra cara do outro, assim, foi assim, cara, não dá. Não dá mais, vamos voltar. Que ridículo, né? Olha, não aguenta. Ninguém aguentava mais isso. E o Henry é muito pragmático. Ele falou assim, ele me chama de Brunaço, né? Ele Brunaço. Deu. Já deu, né? Eu falei, E aí foi um momento que eu me recolhi um pouco, né? Eu diminuí o ritmo e eu comecei a sentir falta de alguma coisa, né?
E aí uma vez eu cortando o cabelo, eu não, né? O cara cortando o cabelo e tal, e ele falou, pô, Bruno, tem uma moça aqui, é verdade, tem uma moça aqui e tal, que tá solteira, acho que seria interessante você conhecer ela e tal. Adiciona ela no Facebook, eu falei, porra, Facebook, como é que eu vou falar com a mulher e tal? E na terceira vez ele falou assim, adiciona ela. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei no Facebook dessa moça, olhei, falei, ué, eu não gosto dela, mas eu gosto da amiga. É foto, né? Eu vi a foto da minha esposa ali. Eu falei, tudo bem, eu entrei no Facebook dela, mas eu gosto da outra, o que eu faço? Aí eu entrei no Facebook da minha esposa atual, quer dizer, minha única esposa, né? Parece que eu tenho várias. Da minha esposa, Juliana, entrei, eu olhei a foto dela e falei, cara, gostei dela. Aí tava lá assim, né? Dentista, eu não sabia se era casado, não sabia nada. Dentista e trabalho no Miguel Couto. Aí eu falei, vou perguntar alguma coisa rápida, pra ela nem pensar em responder. Eu falei, você é dentista? Ela, sou. Aí eu falei, pronto. Você trabalha no Miguel Couto? Ela, trabalho. Eu falei, pô. Aí eu falei, cara, porque se perguntar demais, a pessoa pensa, não vou responder, né? E aí eu comecei a puxar assunto com ela. Tô falando. Comecei a puxar assunto com ela e a gente marcou de encontrar. Eu encontrei. E, sei lá, em um mês, assim, eu falei, cara, essa moça é uma mulher. Assim, eu falei, cara, é ela que eu preciso pra mim, entendeu? E a gente ficou junto, né? E ela foi morar comigo, eu não tinha me convertido ainda. Mas ela já era católica? Também de BGE? Católico, que vai no xamã pra ver o futuro, aquelas coisas, né? Brasileira, né? Que nem eu. Eu tô saindo de um corpo de um lado, ela tá me chamando do outro. Tava por aí, né? Tava nesse nível, assim. E aí, olha só que interessante, né? A gente junta, e eu brinco que eu casei com ela 3 vezes. Porque eu fiz uma união estável, eu casei no civil, depois eu casei no religioso. Ou seja, casou de verdade, demorou isso tudo pra casar de verdade. Não, casei na igreja com 2 filhos já. E aí, né? Aí o Reis falou assim, pô, conta a tua história de conversão. Eu falei, vou contar, eu nem sei do que ele tava falando exatamente, mas assim, nisso, né, ouvindo Padre Paulo Ricardo. Né, de alguma maneira, comecei a ouvir Padre Paulo Ricardo, aí... Não tem como. Cara, aí você fala assim, cara... Esse cara, ele tem estatura intelectual, né? Porque um cara vaidoso, ele tem que conversar com alguém que ele dá credibilidade, né? Isso aí. Começou a ouvir Padre Paulo e falei, cara, esse cara tá falando umas coisas que, porra, se for verdade, tô ferrado. Sim. É igual o Olavo de Carvalho. Quanto o Olavo de Carvalho converteu com quantas pessoas? Pela autoridade dele. Eu comecei a ouvir o True Outspeak do Olavo, né? Molhei tudo aqui. Eu comecei a ouvir o True Outspeak do Olavo em 2000, sei lá o quê. E eu vi Olavo. E realmente, ele falava. Assim, ele também me movimentou, né? Aí fiz o curso de filosofia dele e tal. E aí, quando ele falava de Padre Pio de Pietrelcina, né? Nossa. E aí começava com o hino da Romênia, se eu não me engano, né? Aí você fala assim, pô, marketing digital, né? Tem que ter assim, os primeiros 10 segundos, só aqueles que te prendem. O cara começava com o hino da Romênia. Aí tocava 1 minuto aquele som ruim pra caramba. Você ouvia os vídeos do cara, tinha que ter aquele chiado. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo tá errado. Eu preciso... Você tá chorando? Tá tranquilo? Quer uma água? Doutora, mas ele tá chorando aqui, chorando com o Bruno. Nem eu tô mexendo também aqui, eu tô achando estranho. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Meu cabelo tá estranho também. Tá ótimo. O meu melhor perfil é o outro, entendeu? Mas enfim. Aí, eu comecei a falar assim, cara, tem alguma coisa errada. E eu tinha um desejo de uma direção espiritual, entendeu? Eu não sabia que isso existia. Aí eu tive um problema no joelho, operei, tive uma infecção e fui internado em 2018, no Copa d'Or. Fiquei internado 1 mês, né? E quando que eu fiquei internado? Eu fiquei internado no primeiro dia de carnaval. E eu lembro vendo aquele escola de samba e tal, e um amigo meu lá do Rio, lá de Ubal, Felipe, que é cirurgião torácico, ele falou pra mim assim, cara, dedica essa dor sua, né, a quaresma. Então eu passei uma quaresma internado, entendeu? Católico, então, esse teu amigo. Católico, assim, católico como eu era, que era entendi. Que existe uma transição da nossa geração, total. que é o pré-católico de Paulo Ricardo. Isso, exatamente. O pré-católico de Paulo Ricardo é aquele cara que tá querendo se converter, mas não tá sabendo o caminho. Mais um cara que te deu um... Me deu um toque, cara. Sim. E aí ele falou, aí eu falei, beleza, vou dedicar. E foi um sofrimento, fiquei longe dos meus filhos, eu não era casado na igreja, longe dos meus 2 filhos, né? E aí o Henrique Cal... Sim, pode falar também, claro, né? claro. Aí levou Cal. Que era meu amigo já de outros carnaval não, mas assim, de outras épocas, né? Lá da FRJ 2007, ele levou o caminho pra mim.
Henrique Cal nem combina no carnaval, né? É, Não, nem fala do combina, Henrique Cal, gente. Henrique Cal combina não combina com zero carnaval. Cal, né? Coloca zero. O Henrique Cal também tá na lista pra vir aqui. É. Mas eu brinco, o Henrique Cal tá com os Mas ele dedos. veio já, né? Não, mas aqui veio na no, gente. veio no Ah, da é. Kenny Pô, com o o Henrique Cal, Bertaldo. verdade. o Henrique Cal tá um passinho à frente de todo mundo pra chegar lá Tá. no céu, né? O Henrique Ah, Cal tá, é cara, mas diferente. tem que tomar cuidado que cai também, né? Ele Se é tombar também, o tombo é mais alto. Então tem que ficar esperto. Mas assim, aí o Henrique me deu o caminho, né? E o Henrique é um cara, enfim, quem conhece sabe o que você falou, né? Sim. O Henrique ele me deu o caminho, enfim, eu comecei a dar o caminho e tal. E aí eu falo, São José Maria Escrivá, cara, esse cara me conhece, é possível. É só flechada, É né? só pá, pá. É só Falei, flechada. esse cara tá escrevendo isso pra mim, né? E foi motivando, cheguei lá em Ubá, minha esposa também, na mesma vibe, a gente chegou um dia e falou assim, olha só, a gente tem que confessar, casar na igreja e a missa domingo. Acabou a bagunça. Acabou a zona. E a gente foi na paróquia, virei pro padre, falei, eu quero casar. Ele, quando? Eu falei, cara, que dia que pode? Não, tem que fazer curso de novo. Eu falei, tá, depois eu faço, mas eu quero casar. Não. Cara, marcamos assim, 4 dias o casamento. Assim, casamos na igreja. E aí, começamos a ir à missa domingo, né? Então, assim, aquela coisa assim, sem ter noção do que era a missa direito, entendeu? Sim. Indo à missa e tal. E comecei a estudar, enfim, aí o Henrique vai lá pra casa. O Henrique fala, tô aqui no Iamurié, vou te fazer uma visita e tal, eu achando que era só isso, né? Vai. Aí me Aquele jeitinho do Henrique. me para o Henrique Cal, com a Carla, Aham. entra lá em casa com 5 crianças, As 5 meninas. desce as 5 meninas do carro, né, com ele, com a esposa, entram na minha casa e tá todo mundo feliz. É. Aí eu falo, cara, A tem carne é alguma demais, coisa né? estranha nisso aí. Então essas pessoas estão felizes. E as meninas brincando e tal. Não, Falei, e cara, educadas, rotinadinhas, né? Educadas e Ordenadinhas carinhosas, e o e Henrique carinhosas. E a Carla, sabe, o Henrique querendo me ouvir, perguntando. Eu falei, cara, esse cara tá alegre, não é possível, né? Com 5 filhos, é doido. Como que esse cara tá com 5, como é que bota? Aí começa a perguntar, como é que bota no carro, né? Como é que faz pra ir pra Disney, aquelas coisas assim que... É. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, né? Sim. E aí eu comecei a estudar, cara. E aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a entender. Eu falo essas brincadeiras assim, né? Porque o riso é o triunfo do cérebro, né? Não, se contar sem ter graça, não tem graça. E aí eu brinco dizendo assim, de sempre, né? Ainda que voltando lá atrás, quando eu fazia medicina, eu fiz medicina porque eu gostava de biologia, não queria história, era um bom aluno. Beleza, mas tinha mais coisa por trás, né? Tinha ali uma vocação que era de conversar com as pessoas, uma curiosidade biológica. Então, assim, essa busca, até pelas festas mesmo, sabe? A busca o encantamento pelo mundo ali, né? Tinha um encantamento desordenado Sim, pelo em mundo. busca do prazer desordenado, né? Desordenado. Então, assim, uma inversão do bem, não era? A intenção era torta, né? Mas, assim, e aí eu vejo, né? A busca pelo espiritismo, pela projeciologia, né? Tinha muita soberba, muita vaidade, tentar, assim, eu lembro quando eu estudava espiritismo, eu queria me identificar um espírito de luz, né? Então, assim, tinha essa coisa da vaidade e tal. Que a medicina também faz isso, Sim, né? Eu brinco total. dizendo que a medicina, a gente janta com a soberba todo dia. Sim, E completamente. fechando esse assunto, né? Então, eu comecei a ver que já era um movimento. E se não fossem essas pessoas, né? Um que diz que que eu não tinha vida intelectual, outro que diz que... Enfim, o outro que não diz nada, mas serve como exemplo, o outro que dá um livro, o outro que compartilha comigo, que já não é mais a nossa fase. Se não fosse isso, né? Ou melhor, aí eu vou trazer o protagonismo pra mim. Se eu não desse relevância a isso, né? Sim, A tua completamente. inteligência também. te Exatamente. ajuda Né? nisso. Então, assim, você tem que dar relevância a essas coisas, né? E eu comecei a pensar, eu falei, eu não vou dar mais esse mole de não valorizar o professor Wagner da 7ª enfermaria, né? Porque, porra, eu tinha implicância do cara porque ele fumava, sabe? Eu acho que ele fumava, não tenho certeza. Eu nunca não era pra falar o nome, né? Eu não tenho tanta intimidade, mas enfim. Mas assim, ele é falecido, tá? Mas assim, eu falo com muito respeito, né? Eu tinha ali uma implicância, porque ele não ia muito ao leito, porque ele era muito pesado, sabe? Então, é aquela coisa que na Carta de um Diário pro Seu Aprendiz ele fala, né? Que é o livro do Lewis, né? Ele fala que o diabão, né? Fala com o Vermelindo. Você tem que botar na cabeça do teu cliente lá que ele tem que ter implicância daquele cara que tá na igreja sentado porque ele tem um furo no queixo, sabe? E porque ele mexe na orelha. Teu assim. eu, né? Fica, assim, estimula ele ficar, quem é esse cara com furo no queixo? Então, assim, eu tinha essas implicâncias, sabe? E não dei relevância, e me ferrei, né? E retardei um processo, eu acho que eu poderia estar...
quilômetros na frente, né? Mas por outro Tudo lado também é o também, tempo certo, né? Mas tudo a bem gente no tem que tempo acreditar certo, de fato. na filiação divina, né? Sim. Então Deus, de forma muito paternal, ele tava ali, né? Eu derrubava as coisas, ele limpava, me levantava de novo, eu fazia cagada, ele ia lá, limpava. Então assim, isso pra mim é muito bonito, entendeu? É muito bonito. E eu queria saber, essa mudança sua espiritual te mudou muito como médico? Como olhar para o seu paciente? Como olhar também para você, para o seu acadêmico ali? Como é que foi essa mudança? Cara, Diogo, acho que sim, né? É porque as coisas não é muito fácil metrificar, né? Amadurece, então aquela questão da ira, né? Eu brinquei que eu sou sanguérico, né? Eu sempre tive essa coisa do embate, da explosão, né? É uma confusão. Mas o sanguíneo é explosivo. Pois é, então. É um quente, é um temperamento quente. Assim, eu acho que a paciência, né? Assim, a intenção com o paciente, né? Assim, de entender que, poxa, eu tenho que ter eu tenho que adquirir hábitos bons para ele, de me vestir um pouco melhor, né? Não que eu esteja comparado a você bem vestido, né? Mas assim, eu tenho que me apresentar melhor para o paciente. Você estava falando com a Flávia, né? Sim. Da beleza, né? Por que você se maqueia? Não que eu me maqueie, mas por que você por que você chega na hora? Por que você é pontual? Por que você vai na sala de espera chamar o paciente pelo nome? Por que você vai ali quebrar o gelo? Por que você vai deixar entrar os acompanhantes, né? Uma consulta que vai uma idosinha com 2 filhas, né? Talvez as 2 queiram entrar, né? Aí você chama as 2, né? Você olha para as 2, de repente no meio dessas 2 tem uma paciente oculta, né? Que é aquela normalmente mulher que toma todas as decisões, né? E que se ela tomar uma decisão errada, ela vai se sentir culpada, e aquele irmão que mora fora vai chegar no domingo e vai falar assim, mas você devia ter levado no hospital antes, né? Então assim, eu acho que quando a gente começa a ter uma visão para o lado das virtudes, para o lado do exame de consciência, né? Chegar no final do dia e falar, cara, o que eu fiz de bom? O que eu não fiz? O que eu tenho que fazer amanhã? Você vai melhorando tudo, né? Então, assim, eu acho que sim, né? Mas no final das contas, assim, também não sou eu, né? É a espiritualidade, é a graça, né? Assim, no final das contas, a gente tem que chegar no final do dia e falar, porra, Deus me deu essa oportunidade de fazer isso, né? Eu falo por mim mesmo que a minha visão da medicina mudou muito. Na visão, assim, da forma de tratar o paciente na minha conversão. Sim. Mudou demais. Como é que foi a tua conversão? Foi em Israel. Hã? Uma peregrinação em Israel. Mas, porra, pra você ir pra lá peregrinar, já tinha alguma coisa mexendo. Cara, não, eu era católico de BGE, aí um casal de amigos, eles foram pra Israel, e aí chamaram a gente. Eu era um amigão, falei, vamos lá pra tomar vinho, vamos sair pra jantar. Na verdade, vocês estavam casados já. Nós éramos Já. casados. E a Na Vanessa, igreja. Sim. só que... A gente casou na igreja. Já. não seguia. E aí, na verdade, a Vanessa tinha perdido a Luísa já tinha nascido, tinha perdido um filho ali, e a Vanessa não queria. E ao mesmo tempo, domingo pra mim era futevôlei, praia, tudo, igreja não ia, a Vanessa sempre me chamava, eu não queria ir. E aí, esse casal tinha essa viagem pra ir, e eu cismei que eu tinha que ir pra Israel também, né? A gente ia fazer um verão europeu, bem aquelas coisas. Né? Não, eu falei, não, vamos pra Israel. Diogo, o que você quer fazer em Israel? Você quer tomar vinho com o Guilherme? Não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí você vai, você entra já no aeroporto, acima de 70 anos. Eu falei, meu Deus do céu. É igual a igreja. Ainda descobriram que nós éramos os médicos da imagina, viagem. Né? Pensa. O senhor adora, os velhinhos adoram saber de médico, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí, no primeiro dia, 7 horas da manhã começa. Café da manhã, 6h30, 7 horas, todo mundo no ônibus. Falei, cara, que gastou dinheiro pra isso? E a primeira ida foi em Maús. Caraca, bizarro, né? Cara, bizarro. E ali foi a mudança. Ali foi a virada de chave total. Foi ali em Maús. E essa passagem de Maús é o filho retornando pra casa do pai ali, né? Você retornando esse resgate ali, né? Você sabe que assim, eu fico brincando, né? Eu fico de propósito querendo fazer você rir, porque eu tô morrendo já tô achando graça disso. Mas assim, você vê como é que... Eu tô tentando de estar borrada, porque eu estou chorando de rir com você. Eu não tô aguentando, cara. Mas olha, cara, a passagem dos discípulos de Emaús, ela mostra que Cristo, ele era bem-humorado. Porque ele tá andando com os discípulos. Encontrou ali com eles, né? Os discípulos falam assim pra ele, assim, você não sabe o que aconteceu? Ele, o cara foi pregado, meu amigo. Assim, e ele chega, então, cara, é claro que ele falou isso com se segurando pra não dar aquela risada, né? Porra. Não, você tinha um quê de sanguíneo, você então. Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe? Você é o único forasteiro
Você é um forasteiro, você não sabe o que aconteceu aqui? Não sei, o cara foi crucificado. Sério? Então, assim, essa é uma das funções do humor, né? Que é você alegrar, né? Mas aí vocês estavam lá, vocês fizeram... E aí, não, e foi essa viagem. Naquele dia, foi o primeiro dia da viagem. Eu falei, cara, é isso, tá tudo errado. Cara, e aí eu comecei a cada dia, numa peregrinação, você celebra, sempre tem um padre, e você ia celebrar numa missa no local do evangelho. Cara, é surreal. E daquele dia mudou minha vida. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Eu chegava, estudava o evangelho do dia, comecei a estudar, não sabia que era direção espiritual. Quando eu voltei, eu falei, precisa de um psicólogo. Vanessa, que psicólogo vai fazer direção espiritual? Eu falei, nem o que é isso, direção espiritual? E aí, graças a Deus, eu tive uma graça de... Quem foi meu diretor espiritual foi o padre Mateus Aquino. Porra, sei, né? Que é padrinho legal. do nosso filho menor. Nossa, que maneiro. Então, assim, é um jovem velho padre, né? Que assim, de batina. E que ordenou e, a nossa assim, vida completamente. Nossa, ele que pode daí, dizer que mudou minha vida. Não, mudou completamente. Dali pra frente que houve a nossa conversão, de fato, Caramba, assim, de que toda... lindo. Padre Mateus. E ali que eu aprendi a trazer... A gente tem essa dificuldade também. Imagina, você como é... Urologista, né? Imagina como é com um consultório de urologista. Né? Então, eu fazia vasectomia. Sim, Na época, remédio pra... dava remédio estimulante pra jovem. Não tinha ideia nenhuma. Então, isso tudo foi trabalhado dentro da espiritualidade e foi uma transição difícil que eu consegui trazer pra medicina. Não só isso, óbvio. Eu não faço mais vasectomia, eu faço só a reversão de vasectomia. Mas eu consigo conversar sobre isso, entende? E mais além, até hoje, falando sobre sexualidade, às vezes os pacientes vêm para mim com uma disfunção sexual e tem muita coisa por trás. Os pacientes viciados em pornografia, entendeu? E aí esse cara, eu preciso trabalhar sobre virtude, que vai estar relacionado à gula, à preguiça. Se eu não trabalhar isso, que é um vício diferente de qualquer outro vício químico que está relacionado à temperança ali, eu não consigo tratar esse paciente. E eu tive um caso, pra você ter uma ideia disso, como repercute, né? De um paciente... Fala o nome não. De um paciente que veio, um casal veio, que ele era viciado em cocaína. E ele veio pra ser tratado comigo, sabe? Assim, ele queria escutar, entende? Isso, né? Minha abordagem com ele foi essa, sabe? Encaminhei, óbvio, pro psiquiatra, enfim, fazer o tratamento, mas assim, eu entrei muito nesse ponto sobre virtudes com ele. Isso pois é, e você vê, né? Voltando aos discípulos de Emaús, né? Você vê como é que é o sentido da vida, né? Porque os caras andaram pra caramba, né? Pô. Aí os caras estão cansados, eles chegam lá. Quando eles veem que é Cristo, eles voltam. Ou seja, a gente volta na história da astenia, né? Pô, Sim. Às vezes o cara tá cansado, tá, porra, às vezes ele não tá vendo sentido pra vida dele, né? Aí você vai ver, uma das coisas que a pornografia faz é o ódio ao futuro, né? Sim. É um dos vícios da luxúria, né? O ódio ao futuro, assim, o apego ao presente, é a falta de esperança, né? É a falta do amor, né? É o egoísmo. É o egoísmo, né? O cara buscar ali o que tem de mais bizarro, que é a autossatisfação, né? Mas se a gente não tem um mínimo de um olhar transcendental sobre isso, você não consegue passar para um paciente. Pois é, cara. E a gente vê, né? Porque hoje com criança com celular, né? Sim. Criança com celular é pornografia que tá vendo. Exatamente. Escondido, né? Então... os estudos falam que a pornografia entra a partir de 4 anos, no celular do pai, naqueles grupinhos. Sim, é bizarro, cara. Você passa para os teus alunos essa questão assim, sobre virtudes, sobre essa abordagem com os pacientes? Como é que é essa tua abordagem, essa abordagem sua, com esse teu olhar que você tem? Então, eu vou falar o que eu acho, né? O que você acha? Porque eu comento muito isso sobre a importância de formar médicos. Com um olhar mais profundo, entender que aquele ser humano não é só uma célula em si, um estômago, assim, olhar com legal, mas assim, que é um corpo, uma alma, um espírito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão dos ambientes. A sala de aula, eu não sei se é o lugar adequado para falar só disso, entendeu? Sim. E eu tenho uma tendência a filosofar, assim, né? Então, eu tenho que me controlar muito em sala de aula. Mas, eventualmente, eu falo, né? E eu solto as coisas, sabe? Quando o aluno pede para me acompanhar, aí é muito mais... né? O cara deu autoridade, né? Porque é o que a gente tá falando, é muito difícil você conversar com um adulto que não te dá autoridade. É quase impossível, porque esse cara, ele vai entrar em embate, né? Aí você pega o livro do Gilbert de Tournai, sobre o modo de aprender, escrito há mais de 800 anos, eu acho. Ele fala que o processo de aprendizado, primeiro, ele passa pela submissão, né? Você tem que falar assim, eu sou submisso ao que será ensinado. E depois da submissão vem o pudor, né? Que é assim, caraca, eu não sei nada. Então, perto dessa pessoa que sabe, eu tenho que ter algum pudor, porque, enfim, ele vai achar que eu não sei, enfim.
Eu não sei, eu preciso chegar ali. Depois vem a obediência e depois a alegria, né? Então é muito fácil você identificar, às vezes, o aluno que está impaciente. A impaciência, ela é fruto da não submissão, né? Aquele aluno que você fala, tem que fazer tal coisa. Mas que horas? Não sei o que. Cara, esses alunos, é difícil você entrar na pessoa, sabe? Você fala assim, o trabalho tal, é da página tal, tal. Mas não sei o que eu tenho, não sei o que. Quando começa essas coisas, e às vezes é uma turma, às vezes é um aluno que contagia a turma. Eu converso com as minhas turmas, assim, eu falo, olha, vamos combinar um negócio? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza, eu afirmo isso na sala, eu afirmo aqui também porque eu acredito nisso. Eu tenho certeza que uma turma que decida por ser virtuosa, é uma decisão da turma, vamos todo mundo aqui fazer um pacto de chegar na hora, bem vestido, alimentado e assistir a aula em silêncio. Eu tenho certeza que todo mundo melhora. Todo mundo é generalizado, assim, eu tenho certeza que o sarrafo sobe, entendeu? Por uma adesão de grupo coletiva, sabe? E então, assim, eu tento passar, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não posso ser um doutrina, eu não, Sim, porque sim. isso é opinável, né? A gente tá falando de religião católica, eu sou católico, nós somos católicos, mas o sujeito tem que ser livre para escolher. Sim. A liberdade religiosa implica, né, do sujeito escolher não ser católico. Então, a liberdade do sujeito, ele tem o direito de livremente não aderir ao que eu tô falando. Mas não Então, necessariamente eu tenho que você ligar tanto à religião, teoricamente, entendeu? Porque, por exemplo, olha aonde você chegou porque você teve amigos virtuosos de uma forma ou de outra. E você está conseguindo, dentro de uma faculdade, também fazer com que os teus alunos eles pensem de uma forma mais ordenada e virtuosa. Não sei se eu tô conseguindo. Independente se eles não cheguem a alcançar uma espiritualidade ou até mesmo uma religião. Sim. Só que o teu olhar de você já ensinar, só de você chegar, falar para uma classe, vamos chegar aqui todo mundo no horário, bem vestido, todo mundo comeu, se alimentou e prestou atenção na aula, isso você gerou uma ordem de tudo. A ideia é uma sugestão de ordem, né? Sim. Pelo menos a sugestão da ordem. Beleza. Não que eu possa cobrar isso. Assim, eu não tenho autoridade, né, oficial para impedir. Eu não posso chegar e falar assim, hoje em dia, cara, não vende chinelo, mas o que eu faço? Depois que eu vejo que o aluno... Eu sou atento, aquela São José fala, né? De 100 almas, as 100 interessam. Sim. Então eu penso assim, dos 100 alunos, os 100 interessam. Então assim, eu tento olhar para todos de alguma maneira. E aí quando eu vejo que aquele que não tava... Quando eu vejo que eu falo uma coisa, a pessoa olha, sabe? Eu falei, pô, acho que esse cara passou a me dar relevância. Aí eu chamo num canto e falo, cara, não vem de bermuda mais não. Vamos combinar? E na próxima aula você vir de calça, sabe? Eu tive uma experiência há pouco tempo no internato de dois alunos que eu gosto, né? Que eu vi que eles melhoraram e de repente eles chegaram na aula mais bem vestidos, entendeu? Eu tenho certeza que isso é um bem que está sendo feito. Com certeza. Mas não é uma imposição, entendeu? Eu não posso chegar como... Hoje não dá. Não, mas assim, você não precisa impor. Só a sua presença de você estar lá, ser uma pessoa diferenciada aos olhos deles, que com certeza você tem a autoridade com eles. Alguns, entendeu? Né? Sim. Mas assim, que seja alguns. Sim. Você já tem um olhar diferenciado como professor de um meio acadêmico de médicos que vão ser formados. E que alguns, mesmo que seja um que tenha essa visão, ele já entra no meio médico já com essa visão que a gente demorou tanto, por exemplo, a ter. A visão que o Diogo mudou e a minha visão na medicina mudaram após a nossa conversão. Isso é um fato. A forma com que a gente enxerga o outro paciente, de fato, como uma outra alma humana ali. Até mesmo porque na faculdade a gente aprende também a não ter aquela ligação muito próxima com o paciente. Se eu não tenho uma ligação com o meu paciente, hoje eu não resolvo a vida dele. Exatamente. Então, assim, eu entendo a dor dele, eu me coloco no lugar dele, eu tento ajudar ele em todos os níveis. Só que eu não era assim antes. Não que eu não ligasse para isso, até mesmo porque eu era anestesista, não tinha aquele acompanhamento clínico ali com o paciente todo dia. Mas o meu olhar de realmente querer ajudar quem me procura é real. Sim. Entende? Sim, claro. Não é aquela coisa assim, vem aqui rapidinho na minha consulta, vou resolver tua vida, beijo, tchau, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não, é real. Aquela dor que a mulher que me procura, que não consegue engravidar, é real. Sim. É real. E você tem que elevar a gente tem que elevar o nosso nível de sensibilidade pra sentir um pouco dessa dor. Sim. Entendendo que não é a nossa, né? Exatamente. De alguma maneira. Não, com certeza não. Mas assim, você com certeza absoluta, você tá levando ali essa tua... A tua espiritualidade, ela é notável ali dentro daquele meio. E nem que de 100, ali tenha esse olhar. Assim, eu acho, né? Então, se algum aluno estiver ouvindo assim, eu não fico falando, assim, mas assim, uma parte boa sabe que eu vou na missa todo dia. Ótimo. Então, assim, já eu não fico falando. Assim. Mas se me perguntar, eu falo. Entendeu? Eu falo. Me perguntar alguma coisa, todo mundo sabe que eu sou... Todo mundo, eu acho, né? Sabe que eu sou católico e tal. E eu acho que é isso, né?
Hoje a gente precisa Você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Tá quase o Henrique. O Henrique também. O Henrique Henrique tá tem muito 6, na né? frente, né? O Henrique já tá lá na frente. Né? A gente tem 4 filhos. E por que você foi morar lá em Ubá? Por que você saiu do Rio de Janeiro? Eu queria sair do Rio de Janeiro. Não tem a ver com... Assim, eu queria sair do Rio. Por quê? Pra pegar menos trânsito. Eu calculei... Você tem problema com trânsito, percebi isso. Eu não gosto de trânsito. Não sei se vocês gostam, né? Eu não gosto. Eu calculei que eu ia ficar 2 anos dentro do carro em 30 anos. E assim, eu gosto de mato, né? Falei, eu gostaria de morar numa casa, assim. Aí eu moro numa chácara hoje, né? Uma chácara dentro de uma área de preservação permanente. Então, assim, um dia desse eu tava chegando em casa e tinha uma raposa passando. Ai, bom. Bicho preguiça. Então, assim, é uma coisa que me dá prazer. Minha esposa também gosta, sabe? É uma cisão, né? Porque eu já tinha quase 10 anos de médico aqui no Rio, meus amigos todos daqui. E foi uma decisão também. Falei, vamos tentar. E aí a minha família de Ubá, eu fui conversar com o hospital, tava precisando de alguém para clínica médica, a gente montou um programa de residência médica, a faculdade Unifagó que estava começando, eu entrei já no comecinho da faculdade, e fiz concurso para a Federal de Viçosa, depois eu fiz mestrado na Federal de Viçosa, montei meu consultório e as coisas foram caminhando, entendeu? Hoje no teu consultório particular, que você atende lá no seu consultório, o que você mais atende lá? Cara, nos últimos 2 meses, chikungunya, né? Chikungunya pra caramba, né? Porque parece que o surto de chikungunya mais intenso aqui foi há 2 anos, né? A gente pegou agora. Mas eu atendo, cara, muito idoso. Assim, às vezes as pessoas chegam, você é geriatra, né? Eu falo, não sou geriatra. Sou médico. Eu sou, assim, porque eu não sou geriatra, mas enfim, eu atendo muito idoso. Então eu tenho um número grande de idosos no meu consultório, então eu tenho muita experiência com idoso. E eu tenho certeza absoluta que a relação com os idosos vem do estudo das virtudes, né? De você tratar com dignidade o idoso. Né? Um idoso, ele tá no fim da vida assim, né? E quando ele é tratado igual retardado ou criança, deve ser uma merda, né? Então os meus idosinhos eu trato como aqui, do mesmo jeito, né? Eu falei, cara, eu falo, pô, às vezes eu brinco, pô, velhice é uma merda, né? E tem uns velhinhos que falam, pô, graças a Deus que alguém entende isso, né? Chegar pra um velhinho de 90 anos e falar assim, cara, você tá na melhor idade? É sacanagem, né? Não é a melhor idade. Então, assim, quantos pacientes meus, assim... Tanto que o meu consultório tem várias fotos das velhinhas, assim, que tirou foto comigo e me dão um porta-retrato, né? Por quê? Porque você tratar da pessoa, né, respeitando a fase dela, né? Sim. Né? Eu sempre falo isso e penso sobre isso. Né? O médico, diante do idoso, ele tem que mostrar para ele que ele tem um papel... Que essa visão utilitária, né, de que o idoso não serve, né? Isso é muito ruim, mas o idoso serve para quê? Para ser exemplo de como se viver a velhice, né? Então, assim, uma criança que convive com uma avó que perdeu o marido, por exemplo, essa avó, eu já falei isso com uma paciente há pouco tempo, eu falei, olha, a senhora tem a missão de mostrar para sua filha e para suas netas o que é viver a viuvez, né, com amor. Né? Não é sem dor, é com amor, né? Então imagina uma senhora, uma filha, uma neta que vê, né, uma senhora ficando viúva e sofrendo, mas assim, mantendo o autocuidado, mantendo o cuidado com a casa, com as pessoas. Isso é um exemplo. Né? Então, assim, eu gosto muito de lidar com os idosos, assim, né? Então, aí tem aquelas coisas, né? Tudo é depressão do idoso, né? Às vezes não é depressão. Às vezes o idoso simplesmente foi colocado de lado, né? Porque na visão utilitarista ele já não é mais útil, né? E é isso. E aí, você falou que você tem 4 filhos, né? E teve uma época, quando você falou do chikungunya, eu lembrei também da Zika. Foi. Né? E a sua esposa, ela engravidou no meio desse boom de Zika que tava tendo, né? Com um bando de bebezinho ali. E ela teve Zika, eu acho que na gestação, não foi isso? Conta essa história pra gente. Então, a Juliana... E foi qual filho? Foi a Serena, a segunda. A idade da Luísa, então, tem 8. Tem 8. Eu brinco, a Luísa Serena, a Juliana... Essa história, ela é... Eu vou contar de uma forma cômica, tá? Mas tá bom. Eu não sei se vocês Deixa eu percebem. me preparar, eu tô borrada, porque caraca... Então, assim, existem várias maneiras. A gente pode comunicar com drama. Se não é meu estilo falar com alegria, drama. Alegria, sanguínea, alegria. Então, assim, a Juliana, eu chego em casa um dia, ela na 9ª semana de gestação... Rapidinho, vocês não eram convertidos ainda? Não, ela com um rache, assim, toda pintada. E no meio da Zika, aquela história, né? O estudo da Indonésia... Começa com Filipinas, mostrando lá da microcefalia, aquele boom de microcefalia. De repente, a Juliana toda pintada. Sem sentir muito nada, sem sentir muita coisa, assim, sem febre. Eu falei, cara, é dengue, né? A primeira coisa que você fala, dengue. Mas na minha cabeça foi, cara,
porra, pode ser zika. Na 9ª semana, né? Que é ali, né? No auge do problema, né? Aí eu falei, cara, bom, beleza. E eu tava projetando minha casa, que a gente tava começando a construir. Aí a gente fez os testes, não tinha sorologia pra zika, foi notificada a zika e saiu. Bom, passa-se, vamos botar aí nesses 40 dias. Eu já comecei a conversar sobre o projeto da casa, né? Olha, se a gente tiver uma criança com problema, a gente tem que pensar. A gente começou a pensar nisso. Comecei a meditar muito sobre ter. Eu comecei a ver que é o seguinte, olha, não vou botar eu não vou botar uma limitação pra minha filha, pro meu filho antes dela nascer, né? Porque nada impede que ela nasça e tenha, sei lá, vire vascaíno, por exemplo, né? Tem coisa que pode acontecer. Ele pode, por exemplo, ficar doente com 8 anos de idade. Sim. Então, assim, eu não posso chegar e decidir sobre a vida dela por uma possibilidade, né? E aí a gente teve pessoas que estimularam o aborto, né? Sim. Pessoas falam, porque na aborta, enfim. E aí, de repente, a Juliana chega um dia chorando em casa, que ela soube na rua que ela teve zika. Porque chegou o resultado da sorologia de zika e caiu na boca de todo mundo, né? Ah, porque é pequeno lá, né? Porque é pequeno. E as pessoas... E alguém comentou e chegou e aí ela falou, Bruno, tu foi zika, eu tive zika. E ela começou a se sentir culpada, né? Eu deveria ter passado repelente e tal. Eu falei, olha... E eu sou chato, né? Sabe? Homem sábado à tarde em casa é uma merda, né? Então eu sou chato, assim, sabe? Eu faço confusão, eu sou bagunceiro. Eu chego com um bicho em casa, de repente eu chego... É uma confusão danada. Mas assim, naquela hora eu falei, Juliana, não é culpa sua, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso e tal. Aí começou, né? Primeira gestante com zika confirmada em Minas. Caramba! Jornal, né? Jornal. Aí liga o jornal pra mim. Doutor Bruno, sua esposa tá com zika? Não. Não, mas... Sua esposa tá com zika? Eu falei, não tô sabendo disso não. Mas não é? Você não é o doutor Bruno? Eu falei, sou. Deve ser o doutor Bruno. Aí de repente alguém ligou. Vem cá, tua esposa tá com zika? Eu falei, tá, cara, tá. Aí eu falei, como é que... E a criança, tá com que problema? Ele tá com a cabeça, sei lá, acho que ele tá com um negócio lá, mas não tô dando muita importância não, tal. Até é uma menina, o nome dela é Maria Zica e tal. Aí o cara, não, mas aqui é uma reportagem, né? Você não tá levando a sério? Eu falei, cara, você que não tá levando a sério. Pô, você já não tá levando a sério, né? E ficou nessa, né? Assim, aí um dia, um amigo meu, né, que foi uma época que estavam querendo autorizar o aborto, né? Aí olha só como é que é interessante, né? Esse amigo meu, Felipe Moura Brasil, tá na internet essa entrevista. Ele me entrevistou a respeito da decisão do aborto. Eu falei, olha, não vou, minha filha não é abortável, né? Com microcefalia, sem microcefalia, é minha filha, né? Acabou, né? Eu vou defender lá. É uma mulher. Tem essa coisa machista. Não, é minha filha, é minha esposa. Eu vou proteger minha esposa e minha filha. Ela não é abortável. Assim, aconteça o que acontecer, estaremos do lado dela. E aí, teve essa entrevista. Olha que interessante, né? Foram 16 minutos de entrevista, eu acho, ou 8, não lembro. E a gente falando lá do... É porque 8, 16 é muito... Eu não lembro quanto foi, mas assim... E a gente falando daquele lá, da zika, de toda a problematização, da decisão, de que, poxa, eu sou responsável. Aí entra a questão da sexualidade, né? Eu sou responsável por isso, né? A gente sabe o que acontece quando você faz aquilo. E tem uma consequência, né? Sim. E aí você vai lá na pornografia, né? A consequência mais nefasta da luxúria é o aborto, né? Sim. Quando você banaliza o corpo e rebaixa ele a um nível de uma lata de Coca-Cola, né, o que vai acontecer? Vai aumentar o aborto. Aumentar o número de doenças e tal. E aí, teve essa entrevista e eu nem era convertido, cara. E aí, no meio da entrevista, eu soltei uma frase assim, mas aí a gente foi fazendo os exames e graças a Deus ela não tem nada. E foi, graças a Deus, com força de expressão. Cara, os comentários são... Também, católico, radical, blá, 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 blá. Eu nem era, entendeu? Aí eu falei, cara, já que estão falando que eu sou, vamos virar, né? Bora, Foi mais um, né? Então, mais assim, mas foi engraçado. E assim, e esse amigo meu, ele é muito experiente, né? Ele falou, cara, vamos pegar nesse ponto, né? Com não certeza. Deu outro. E pegaram no graças a Deus, né? Como uma interjeição, né? Como uma força de expressão, né? Pra isso. Mas foi isso. Então, hoje a minha filha não tem nada. É absolutamente normal, assim. Então... E eu tenho pessoas próximas que tiveram zika com crianças com problema. E o mais bonito dessa história é o seguinte, depois dessa entrevista uma pessoa me mandou uma mensagem. Um homem, olha, eu queria entrar em contato com você porque a minha esposa tá com zika. E ela tá grávida e a gente tá pensando em abortar. Eu falei, cara, olha, a minha filha nasceu absolutamente normal e eu sugeriria... Eu fui conversando com ele, né? E eles decidiram por não abortar.
tá viva a criança. Né? Pra mim é uma das coisas mais lindas, assim, né? Que me emociona, porque, assim, de alguma maneira, a vida da minha filha, né? Ela Impactou a vida dessa outra claro criança, que o cara é no livre, mínimo. né? Ela também é livre, a mãe, né? Mas, assim, eles foram impactados. Eles falam, eles falavam comigo quanto foi importante ouvir aquela entrevista, né? Então essas coisas vão preenchendo, né? Assim, a nossa vida de alguma maneira. E aí, depois da minha conversão, eu falei, cara, eu tenho que ser aberto à vida, né? Sim. E aí veio o Valentim, no meio da pandemia de Covid, que a gente se reproduz no meio das problemas. Eu Né? falo, a Luísa é geração Zico, tem um também da geração... H1N1, Zika, Covid e chikungunya, né? Vamos ver o que vem por aí. Tá com 4. Tá com 4. Tô com 4. E aí, você com 4 filhos, como é que é hoje essa questão também da tua relação com os filhos e essa relação de tela, internet? Eles têm contato, não têm? Cara, não. Quer dizer, o que a gente faz, né? É engraçado, né? Teve liberação da maconha, um negócio desse há pouco tempo, né? Eu não nem vi, porque a gente não vê televisão, né? O Diogo que tava me falando isso. Aí me perguntaram assim, pô, o que você acha da liberação da maconha? Eu falei, cara, não libera nem o Wi-Fi lá em casa, não libera maconha. Exatamente. Então, aí a gente vê filme juntos, entendeu? Vamos ver filme? Vamos. Todo mundo decide que filme a gente vai ver. São filmes que passam pelo nosso crivo, né? Então, assim, Rei Leão, Nárnia, Senhor dos Anéis, às vezes tem um pouquinho de violência, o mais novinho não vê, mas... Eu gosto de Piratas do Caribe, apesar de ter... Assim, eu acho que a figura do Jack Sparrow é muito interessante, porque às vezes ele faz coisas boas sem a intenção do bem, sabe? Eu tava vendo uma vez que ele salva a Elizabeth, ele mergulha no lago, assim, no mar e salva ela, aí meu filho mais velho falou, caramba, que legal que ele tá tentando salvar. Eu falei, calma. Depois ele, pô, pai, ele só salvou ela porque... Ele precisava dela pra conseguir o negócio. Eu falei, pois o que você acha? Isso aí é uma virtude? Ele, não, mas por outro lado, ele salvou a vida dela, né? Então assim, então a gente tenta transformar a tela num ambiente de coletivo. Porque a tela em si não é um mal, né? O mal é a forma que você usa. Eles não têm celular. Então eles não têm... eventualmente eu falo, pode ver um negócio no YouTube, quer pesquisar aqui, sei lá, um Lego, assim. Pô, pode pesquisar, tal, mas sob supervisão, assim. E não tem grandes estresses, não. E você tem você fundou um grupo, né? Medicina Intuitiva. Então, na pandemia, tinha uma lacuna que, ao meu ver, né? Que era a questão do diagnóstico sindrômico. Tem a ver com o que a gente estava falando, né? Uhum. Assim, o paciente não chega com CID, ele chega com conjunto de sinais e sintomas. Então, eu sempre quis gravar algo relacionado a síndrome, né? O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas comuns a várias doenças. E eu montei um curso de diagnóstico de síndrome na cabeça, assim. Eu não sei se vocês fazem isso. Sanguíneo faz isso, né? Eu tenho várias aulas na cabeça, assim. Eu só não fiz ainda. Só não coloca assim. no papel. Então assim, correndo. Eu sempre montei minhas aulas correndo, assim, fazendo exercício. Então eu tenho muita coisa na cabeça, assim. Só não consigo fazer, assim. Então eu tinha esse curso na cabeça. Entrou a pandemia. Não, aí como é que foi? Aí minha esposa falou, pô, Bruno, essas coisas que você foi falando pra mim, fala na internet. Falei, tá. Aí fiz um Instagram, comecei a falar, tá. Aí começa aquelas coisas, virou blogueirinho, né? Aí você fica com vergonha e tal. Tá, eu falei, superei essa fase. E aí, nessa onda, uma mulher lá do Sul me mandou uma mensagem assim, já parou pra pensar que se você vender um curso a R$100 pra 100 pessoas, você ganha R$1 milhão? Eu falei, não, é 100 mil, né? É verdade. Ela falou assim, você já viu que eu não sou boa de matemática. Eu falei, porra. Entendeu? E aí eu tive essa motivação material. Eu pensei, cara, eu posso ter um monetizar. curso. Eu tinha uma motivação material, claro. Eu falei, isso aqui pode ser um trabalho. Uhum. Eu posso vender um curso e realmente ter um retorno financeiro. E aí aí essa pessoa, apesar da conta ter errado, eu falei, beleza. Aí eu marquei a reunião com um rapaz, na verdade, que ela indicou. A gente fez um lançamento, né? Aí aquela forma de lançamento, tal, aquelas coisas. Aí eu fiz um primeiro lançamento, entraram 110 pessoas, assim. Eu falei, caraca, cara. Eu lembro que eu entrei meio em crise, assim. Eu falei, cara, não tem nada gravado ainda, vou fazer tudo ao vivo. 110 pessoas, não conheço ninguém. Tinha gente com 30 anos de formado, gente recém-formada. Eu falei, cara, fudeu, né? Pode falar, fudeu. Você corta isso ou fica? Pode, fica. Você fica, nada corta. Então, assim, ferrou, né? E eu falei, vou começar. Aí comecei e tal. E foi libertador, porque o que eu pensei? Eu não vou falar
como tem gente do primeiro período e gente com 30 anos de formado, eu vou falar do jeito que eu quero. A tua linguagem, né? Porque não tem... eu não tenho que me prender ao primeiro período, nem... E eu fiz o curso de diagnóstico sindrômico, eu tinha acabado de me mudar para minha casa, gravei dentro de um armário, assim, sabe? E ficou um curso interessante, eu acho, sabe? E aí, ficou com esse negócio de coprodução, né? A comunidade cresceu, mas aí a linguagem hiperbólica da propaganda me incomodou um pouco, sabe? Sim. Tipo, últimas vagas, não sei o quê. Então, falei, cara, não mexer com isso mais não. Aí eu comecei a fazer sozinho, sabe? E aí eu abro uma lista de espera, as pessoas botam um e-mail, eu mando um e-mail para quem quiser. Mas o curso está pronto, por exemplo? As aulas que você gravou ao vivo tem as estão 20 gravadas. aulas do curso de diagnóstico sindrômico e toda quinta-feira, quase toda quinta-feira, eu gravo uma aula de um caso clínico, né, real, com questões técnicas e extratécnicas, ao vivo para os membros antigos da comunidade. Aí eu gravo. Então a gente já tem lá na comunidade mais de 150 aulas. Aí é uma comunidade, então. Tem um cirurgião nesse grupo. Então, aí o que eu pensei? Eu falei, cara... Subiu o nível. Né, mas é verdade. Assim, os melhores médicos que eu conheço são cirurgiões. Assim, mais presos à técnica, né? Assim, isso de fato é verdade. E aí eu falei, vou fazer as coisas sozinho, vou alimentar meu Instagram, e eu quero fazer algo relacionado à educação. Né? E aí fiquei muito próximo do professor Ricardo Bastos, da UFJF, que tem um livro chamado O Método Clínico e um outro chamado Já Pensou Se Fosse Assim, que é uma discussão sobre uma forma de introduzir... Resumindo, já pensou se a faculdade fosse assim, né? Então, uma experiência longa dele como professor universitário. E eu tenho o Felipe, que é cirurgião torácico, que é um cara que domina... Ele é coordenador do curso da medicina da Unifagoc. Vou tomar uma coca. Toma uma coca. Que é um cara extremamente capaz também. Estuda muito método de estudo, entende muito bem do comportamento dos alunos. E o Cristiano Ribeiro, que é um médico, professor também. Era professor comigo da UFV e fez economia e hoje trabalha no Sírio, né? Com gestão de pessoas, assim, com projetos grandes. A gente montou um grupo, desculpa, com a ideia de enfim, tá preparado para esse cenário novo virtual que vem por aí, né? A gente tem a possibilidade de consultoria para a instituição de ensino, a gente tem ali as nossas aulas, tem algumas aulas, tem uma mentoria que está para sair. É isso, hoje é um grupo que tem... Hoje o nosso produto mesmo é a comunidade de medicina intuitiva, que é o acesso a essas aulas, os encontros, e tem ali uns quase 800 membros, sabe? E foi uma maneira de me comunicar com mais gente, né? Isso que é legal. De conhecer mais gente, conhecer mais pessoas. Assim. E ensinar também, né? Ensinar. Exatamente. Ensinar a parte médica, foi aquela parte que eu falei para você desde o início lá. Ensinar em cima da reflexão, né? Com pessoas, ensinar também sem entender que aquilo ali não é uma alternativa cultural, Sim. não é um partido político, e não é a única forma, né? Sim. Então nunca vou falar que a comunidade de medicina intuitiva é a resposta que a gente tem, porque não é isso. Mas é pelo teu olhar. É o meu olhar, do jeito que eu acho que eu tenho que ensinar. Basta eles quererem. Basta querer, né? Assim, é o jeito certo. Claro que se eu não tenho certeza se é certo, é uma coisa errada, né? É o jeito que eu considero certo, sim. E a forma que eu acho que eu posso me comunicar, né, com a minha experiência, com a experiência dos outros colegas, entendeu? O que você acha, assim, atualmente da residência médica e pós-graduação? Tua opinião, assim, porque o que eu vejo é que da minha época a residência já não era mais a residência que era antigamente, né? Em relação à formação mesmo, até mesmo das especialidades. Vanessa, assim, a residência ela tem uma carga horária muito maior, né? É um comprometimento muito maior, é muito difícil de desbancar isso, né? Sim. É porque eu também sou totalmente a favor de residência médica. Você fala assim, porque eu acho que as coisas estão mudando, mas é porque eu sou muito a favor de residência médica, mas eu acho que isso vai acabar... Aluno de medicina é uma mercadoria, né? Aluno de medicina hoje é uma mercadoria. Tem aí muitos alunos que vão entrar no mercado e ganhar um salário mais do que 10 mil reais por mês. Sim. Qualquer recém-formado vai ganhar. Esse cara pode pagar qualquer coisa. Então, eu acho que eu entendo que a residência médica são as horas de voo, entendeu? É muito difícil de bancar, sabe? Só que eu também acho que é difícil de manter. Acho que a residência médica daqui... Acho que é isso que eu estava conversando com você desde o início. Eu acho que ela tá vivendo... A medicina está vivendo uma revolução, sabe? Até desde a fase do aprendizado, que a gente estava conversando lá do PBL, né? Da parte acadêmica em si, né? Até a formação depois, quando você se forma, que é a parte para você buscar as suas especialidades. Que antigamente era uma coisa...
a gente se formava, a gente almejava passar na residência. Pelo menos na minha época, na sua época, com certeza era assim na época do Diogo. E não é qualquer Hoje em residência. dia, e não é qualquer residência. A gente almejava, era assim, cara, eu vou passar na residência. Não tinha outra opção. Não tinha opção nem da pós-graduação. Hoje em dia, o que eu vejo é o contrário. Não tem opção da residência. A residência tá sempre pro escanteio, sabe? Ah, eu vou para fazer residência. Eu acho que nem sei como que é a atualidade, os médicos recém-formados estão pensando na residência. Cara, primeiro que as vagas estão cada vez mais reduzidas. Na minha época já era reduzida, agora deve ser muito mais reduzida ainda. Proporcionalmente à quantidade de faculdade que abre à torta e à direita. Só que eu vejo também essa falta de interesse, sabe? De buscar a residência. Por quê? Eu acho que também tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Com esse mundo imediatista. Não é crise da medicina, né? Acho que é crise do que a gente vive humana hoje. Cara, mas eu acho que é mais simples, assim, as pessoas que fazem medicina hoje não fariam medicina, se não fosse hoje. Não fariam medicina. Exatamente. Tinha um gargalo, agora hoje tem outro gargalo. Exatamente. Então, assim, você abre muito gargalo, vai ter gente que não tá nivelada. E aí, enfim, a medicina virou fast food, isso é inegável. Não dá pra discutir isso, não vou filosofar aqui. Eu não vou chegar aqui, converso isso muito com os meus companheiros lá, os sócios, né? Cara, eu tenho uma tendência ao idealismo, né? Sim, mas não dá pra chegar aqui e falar, temos que resgatar tal coisa. Cara, virou fast food. Ah, mas eu super tenho essa tendência igual a você. E eu acho que a gente tem que resgatar. Temos que resgatar a medicina. Não pra todos. Esse é um problema hoje em dia. Por exemplo, olha o problema que a gente tem. Você fala assim, abriu muita vaga de medicina. Beleza. Aí você tem uma faculdade de medicina que são chanceladas pelo MEC. Elas têm as notas, tal. Então o MEC dá a chancela. A faculdade tem uma diretriz curricular para seguir. Ela segue. Tá? O professor tem uma aula para dar. Ele dá essa aula. O aluno passa na prova desse professor. Passou. Aí você vai falar assim, quem é responsável por isso? No final das contas, esse peso acaba ficando no coordenador de disciplina. Imagina um cenário. O MEC autoriza a faculdade, a coordenação segue a diretriz curricular, o coordenador de disciplina tem alguns professores, chega um professor e fala assim, olha, fulano de tal tirou 60, a média para passar é 60, mas eu acho que ele não tem a menor condição de se formar. Aí esse professor chega, fala isso e vai embora. E o coordenador de disciplina faz o que com isso? Entendeu? Porque você tem um nível ali, né? Qual a diferença do cara que tirou 59, do cara que tirou 61 ou que tirou 70, dependendo da avaliação? Como é que é a avaliação que é feita? Né? Quem é o professor que está fazendo a prova e como é que ele é treinado para isso? Ele é professor? Ou ele é um bom cardiologista que dá aula de cardio? Como é que ele faz essa questão de prova? Porque uma questão de prova bem feita, ela é uma questão... Uma prova bem feita, ela tem que ser uma questão que ela está atrelada a uma aula que o professor explicou e estimulou o aluno a absorver determinado conteúdo e aquilo ali cai na prova, né? O que a gente vê hoje em dia muito é o que eu chamo de cola antecipada, né? Um aluno que ele pega um monte de slide e fica decorando aquilo ali, né? E ele vai para a prova, segunda de manhã, tendo estudado tudo domingo à noite, e ele tira 70% da prova. Se for segunda tarde, ele já tira 65%. Se for terça, ele repete. E esse cara tá fazendo uma cola antecipada. E a gente vê isso porque muitos alunos, eu pergunto, eles confirmam, eles falam, cara, eu sabia onde estava no slide, mas eu não sei o que é. Então ele não entende o que está sendo falado, ele decora a frase. E aí ele vê a frase na prova e pronto. Né? Então, assim, a gente tá com um problemaço aí. Né? Que é o problema, na minha opinião, que é de você abrir a porta, né? Você abre a porteira. E virou fast food. O aluno não quer mais ser que nem você. Não vou falar, que nem a gente, vamos dizer assim. Ele não quer mais, ele não quer 2 anos de residência, mestrado, e ficar seguindo um professor. Pô, eu fui assistente de alguns médicos no Rio de Janeiro, naquela correria de final de semana. Ele não quer isso. O cara, às vezes, ele já entra na faculdade pensando, no dia seguinte eu entro numa pós de reposição hormonal, que mudou o nome, né? Antigamente era tomar bomba. Né? Agora, o nome certo é introdução de esteroide anabolizante. Aí vira reposição hormonal. Né? Aí o cara faz essa pós, estuda aí um pouco sobre isso e começa a aplicar. Ele precisa fazer medicina para isso? A impressão que dá é que a medicina é um empecilho.
né? Sim, é isso que a gente estava falando, daquela parte ali bem no início. Apesar do que a reposição hormonal existe, o seu porém, por exemplo, na TRH, na terapia de reposição hormonal sendo nas bem feito, mulheres, mas o que sendo eu bem feito pego- climatério, menopausa. Sim, eu tô dizendo... Não é esse povo que Vou fica melhorar. usando ali pra... A introdução indiscriminada para ganho de massa muscular. É isso Vamos não lá. existe. Exatamente. Isso não Em existe. muitos casos, Isso não eu existe. recebo pacientes, como eu trato infertilidade, tomam e nem sabem. O Não médico sabe. não Não fala. sabe, não fala. Não é real. Não fala. sabe. O médico não fala. Porque E na aí você minha pega época- naquela receita, aquela bula de receita, É. tá ali. Não, na minha época, quando tomava bomba, era um negócio assim, clandestino, né? Você fala assim, cara, Hoje não. E o cara aí- toma bomba, É. velho. E isso é um Real. serviço péssimo, porque tem o paciente que tem um hipogonadismo que você precisa fazer Sim. uma reposição hormonal. E aí fica, o paciente também fica com esse medo. Pois E é. ele é um desserviço. Não, sim, você tem as indicações claras, né? Eu concordo que existe um limbo, né? Existe um A limbo. nossa formação. Existe um total. limbo, que é aquele limbo assim, pô, isso aí é lícito, não é, tal. O cara quer hormônio pra ganhar performance. Eu não discordo 100% disso. Existe um limbo. Mas é o que a gente falou, né? Tem que ter um respaldo. Né? Por que um aluno ruim ele vai ser bom em reposição hormonal? Não dá pra saber, né? Não, em relação à reposição hormonal mesmo, assim, eu acho que tem que seguir ainda... Tem protocolo. Porque, na exatamente, verdade, receita de bolo, cara. indicações. Você vai fazer São receita as de bolo. indicações que tem É. que ter, entendeu? Senão vira tudo aí uma... Enfim. Vira um balaio de gato. Exatamente, bala de gato. O que a gente acha que realmente tem que ter na E- reposição hormonal. E no eu vejo climatério. isso, o que acontece no meu consultório de paciente chegando. Imagina. total. Com fértil, com hipogonadismo, com o eixo todo bagunçado, entendeu? E tem um gasto 3 vezes maior, porque Eu são vejo medicações também, caras. lesão Esse articular, balaio né? de gato a gente vê no nosso consultório, que às vezes chega uma paciente para mim, que eu vou fazer toda a programação metabólica gestacional, ela a princípio ele já estava ajustadinha e não consegue engravidar. E eu pergunto, seu marido, tá tomando o quê? Ah, não, os suplementos, algumas coisas. Mas tem testosterona? Não, claro que não. Eu falei, me dá a receita dele. Tá lá, ó. Não tá no nome da testosterona, que tem números. Sim, Né? exatamente. E daí a gente vai lá, o eixozinho dele bloqueado. Ninguém falou para aquele homem que, inclusive, ele poderia nunca mais voltar a ter um eixo, voltar a funcionar normalmente a tua fertilidade através daquele bloqueio que ele fez com a testo externa. E Sim. que ele não sabia. Tem gente que sabe, mas tem paciente que não sabe. A gente Sim. já pegou uns montes de pacientes. Quando eu pegava a lista, eu falava, aqui, ó, Direto. Direto. Você toma um remédio? Não. Você toma Não. um comprimido? Não. me dá Você aqui. toma alguma coisa? toma. Uma fórmula. E aí, Tem esse hormônio? balaio Não. de gato, que tá ali no meio daquela suplementação, que foi que eu falei pra você, que vira aquele oba-oba, que legal a modinha da suplementação, eu vou embora ganhar dinheiro com isso, no final de semana eu vou aprender a fazer esse Isso. negócio aqui, entendeu? Aí aprende também a fazer uma reposição hormonal marromeno e vai ali. Aí vira CEO entendeu? de si mesmo, né? Já viu? Exatamente. CEO do Instituto Bruno Farnetan. É isso. Quem é trabalha? isso. Eu. O cara vira CEO dele mesmo. E né? pior, E que aí escreve um começa a best-seller. mentorar. Sim, E começa a e mentorar. faz Escreve um mentoria. best-seller. Né? E Entendeu? quando você fala assim, eu não vou levantar essa bandeira de formação de médico, eu levanto muito, cara, porque é uma coisa que eu falo com o Diogo, eu falo com os nossos sócios lá da clínica, e até com os próprios médicos que Cara, mas é trabalham outro lá, nível. sabe? Porque assim, Apesar do problema com a necessário- Margot, né? isso aí... Margot, vou precisar Vou saber contar dessa essa história, história, que essa Margot. história aí- Vou precisar saber dessa história. E aí, o que acontece? Eu vejo muito, porque é esse limbo que você fala que eu enxergo a medicina hoje. Eu enxergo isso muito claro. Eu enxergo, às vezes, a maioria dos médicos antigos que não se atualizam e os médicos novos que estão fugindo. Exatamente. Eles não querem aquele compromisso. É aquele mundo hedonista, imediatista, relativista, que a gente quer tudo pra ontem, tudo muito rápido, né? Tudo muito imediato. Pra que eu vou fazer uma residência? Primeiro que eu não tenho... Hoje em dia, eu enxergo a pessoa humana, né? Porque realmente não é o problema do médico. A gente tá voltando no médico porque nós somos médicos. E aqui é um podcast de saúde profissional. Então, o que eu vejo? A pessoa, ela não quer ter nem o trabalho de estudar para uma residência que o Diogo fez 5 anos. Pois é. 2 anos de cirurgia geral, 3 de urologia. Com 6 de medicina, 11. Ele só foi começar a trabalhar 11 anos depois que ele entrou numa faculdade. Quem é que faz isso hoje, Bruno? Não. Entendeu? Acho que é a minoria. E aí, a gente fica com aquela formação que não é completa. E, por outro lado, tem essa parte meio que jogada da medicina, onde você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Aí Em você bota um relação- cara sem repertório que vê no Instagram assim, ganha 100 mil por mês. Exatamente, é. Meu amigo, 100 mil reais por mês. Cara, surreal. É muito dinheiro, cara. Assim, eu tô longe de ganhar isso. É isso. E não tô, e também não tá no meu raio de visão ficar ganhando uma fortuna. Eu tenho uma vida digna. Eu tenho uma vida digna pra dar ração super premium pros meus cachorros. E com tranquilidade. Mas, cara, aí entra isso, né? Quando você entra nesse limbo, o médico ele vai incorrer em vários conflitos morais. Sim.
E começa, né? Pô, mas aí se eu... Aí começa essa história, né, de jornada do paciente, né? Claro que eu entendo que no lado bom, mas o cara já começa a querer minar o paciente de todas as formas possíveis. Esse cara tem que entrar e eu tenho que tirar tanto dele. Sabe? E aí perde a finalidade. Exatamente, né? completamente. Isso me incomoda. É por isso que eu acho que você tem uma importância muito grande mas aí onde você está no teu meio acadêmico, como professor, no teu curso que você fundou. Acho que ele deve ser levantado uma bandeira, mas a gente não pode negar que tem muita gente que não quer isso. Mas a gente tem que fazer para quem quer. Pra quem Vai quer. ter sempre quem quer. Perfeito. Né? Até pra quem mesmo quer. porque... Pra manter essa reserva, né? Exatamente, tem que ter, porque como que vai ser medicina lá na frente? Exatamente. Você sabe que eu tô botando a mão aqui só pra deixar o cara tenso dele achar que eu vou mexer, mas não tô mexendo não. Não sei se tá dando certo aí. Eu tô aqui fingindo que vou mexer. E aqui falando na medicina mesmo, de fato, a semiologia ainda importa mediante a tudo isso? Cara, lógico, né? Lógico, a né? semiologia, ela é justamente a semiotécnica, a semiogênese e a conduta, né? Sim. Que é você colher a história, né? E é lindo, né? Ela pode não... É aquela coisa da utilidade, né? Tem um arquiteto chamado Louis Sullivan que ele falou, né? Quando a forma... Como é que ele falou mesmo? Não vou lembrar. Mas ele falou mais ou menos o seguinte, né? Que é quando você deixa de lado a beleza para dar valor à utilidade na arquitetura, né? Então, assim, eu não vou fazer mais obras belas, vou fazer obras úteis. De alguma maneira, elas se caducam, né? Sim. Aí você pega, sei lá, uma igreja de... É o que a gente tá vendo hoje em dia. Você pega uma igreja, assim, de 1000 anos, e você fala, caraca, esse negócio é lindo ainda. E uma obra de 1970, você fala assim, pô, coisa horrorosa, né? Então, a semiologia, de alguma maneira, você pode falar assim, uma tomografia é melhor para avaliar o pulmão do que uma ausculta? Provavelmente para muitas situações. Mas olha todo o significado simbólico da ausculta, né? Sim. De você encostar no paciente, você pedir para ele levantar, de você lavar a mão, de você andar devagar pro leito, né? Sim. Esquentar ali para não... Você anda devagar, né? Senta ali que eu vou te examinar. Quando você anda devagar pro leito e você olha no olho dele, ele fala assim, esse cara não tá com pressa, né? Sim. A consulta pode demorar 10 minutos. E dá para fazer uma boa consulta, às vezes, em 10 minutos, dependendo da situação. Né? Por uma situação de urgência, sei lá. Você vê, né? Paciente que você já conhece há muito tempo, que tá com quadro de gripal, você pode sentar lá, escutar o pulmão, conversar, examinar, ver os sinais vitais e falar, tranquilo, é só uma gripe. Entendeu? E a semiologia importa para isso, né? Ela importa para você poder se conectar com o paciente. E falar, olha, qualquer coisa você me liga, né? Qualquer coisa você entra em contato comigo. Se você não melhorar, você faz tal coisa. Se você melhorar, você me manda uma mensagem. Você vai criando vínculos, né? E o médico vira o sabor de uma época, né? Igual aquela história da padaria. A padaria, tem aquela padaria, né? Às vezes você vai pro interior e você fala assim, cara, a melhor padaria que tem, aquela padaria do seu José na esquina e tal. Você vai comer o pão igual a qualquer outro pão. Mas tem todo... Era o pão que a avó comprava e tal. Igual aquele médico, né? Sabe, o doutor fulano de tal. Né? Ele é o médico da minha família, né? O médico, ele tem isso, né? Ele tem um papel social, né? É por isso que eu acho tão importante, assim, trazer você aqui, porque a clínica médica, eu acho que ela é a base de tudo. E é tudo que eu acredito numa boa medicina. Sim, sem dúvida. Você entende? Porque é literalmente você não olhar o paciente compartimentado, foi o que eu falei. Não quer dizer que a gente não tenha a importância das subespecialidades, não é isso, até mesmo porque a gente vai ter que encaminhar em algum momento, mas a gente voltar a ter esse olhar que a gente tinha do aquele clínico antigo, assim, que domina o método clínico. Exatamente, que domina aquilo ali. A entrevista clínica, que sabe o que é o ritual. Exame físico, passo a passo, né, pra gente... Que sabe se comportar, que sabe escrever uma carta, que sabe receber uma crítica, que sabe, enfim, resolver um conflito, né? As pessoas não resolvem conflito mais, já percebeu? Não. Tudo é briga, né? Ou foge. Entendeu? Existem os conflitos, tudo é conflituoso, tudo é muito complicado, né? Vou te perguntar aqui, o que é o Café com Sêmio? É o podcast, né? Mas você tem um podcast, Café com Sêmio? É mentira. Faz uma live que você faz todo dia? Então, é uma live que eu faço toda segunda no Instagram, já tá no número 164. Não mais. Nem sei mais quando tá. Mas assim, que é sobre temas diversificados, né? Relacionados a comportamento, semiologia. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá nessas coisas aí. Ah, que legal. E são as lives do Instagram que eu pego o áudio e eu jogo pro SoundCloud e aí ele distribui ali pros negócios lá. E me fala aqui, que eu vi também que você já encontrou com o Porto. Então, gente, como assim? O professor Porto foi para o bar, né? Ele foi ao bar dar uma palestra. Mentira, sério? Porto, que do isso? livro Social de semiologia. Porto,
Um sujeito bem empolgado, sabe? Bem interessantíssimo, assim. Caramba! Eu lembro que a gente foi jantar, né? Depois, assim. Mentira! Assim, aí eu falei, cara, tô jantando com a semiologia. Cara, imagina, não, o rei, o dono da semiologia tava ali. Que então, isso? foi muito legal, assim. Conhecê-lo foi uma experiência muito significante, né? Guyton. E eu tenho uma foto dele. Robbins também? Hã? Já conheceu Guyton, Robbins, Saveston? Não, mas aí Harrison. Mas tem uma história interessante, né? Então, o professor Porto foi ao bar e eu fui buscar ele no aeroporto. Não, brincadeira, piada escrota. Mas eu fui buscar ele no aeroporto mesmo, assim, e aí chegando... quando eu fui levá-lo ao aeroporto, eu parei na frente da casa da minha avó, lá em Ubá, né? Que foi meu avô veio da Itália, construiu a casa e tal. Eu falei, professor, vamos descer e tirar uma foto? Aí eu tirei uma foto com ele na porta da casa da minha avó. Mentira, que legal. Foto que eu até postei hoje em dia, um dia desse no Instagram, acho que foi hoje. E uma história interessante, que eu comprei um livro do Austrégésilo, que é o nome de um sucedâneo do Babinski, né? E eu fiz uma live, o Austrégésilo era um médico brasileiro, eu fiz uma live falando, né, do discurso que ele deu lá. E aí um neto dele entrou em contato comigo. Caramba. Ele falou, cara, eu recebi tua live, obrigado. Neto ou bisneto? O Austrégésilo foi meu avô, meu bisavô, tal. Legal ouvir isso, tal. Até mandei pra minha tia, que é filha, neta, sei lá. Então, essas coisas, né? Você vê como é que a rede social ela também tem uma função de humanizar as coisas. Não, né? E é legal, né? Porque são aqueles livros, né, cara, né? O Porto, o Saveston, o Harrison. Esses caras, né? O Guyton, né? São os caras, né? Imagina você simplesmente chegar e falar, os caras. Oi, é legal, Porto, né? professor. Eu fiquei entusiasmadíssimo, né? Imagina, logo você, semiologia, né? Eu fiquei super entusiasmado em conhecê-lo. Eu tenho todos os livros do Vieira Romero. Tinha Portinho. Sim, Quem que não andava com Portinho no bolso? Quem que não dava? Eu tenho uma coleção de livros, né? Então eu tenho livro do Vieira Romero, do Ramos Júnior, do José Ramos Júnior, tem o Ticionardi, que é um livro italiano, o Suróis, o Mário Lopes. Então, eu adoro ficar vendo essas coisas, sabe? Ah, maravilha, maravilha. Eu vi você comentando outro dia no Instagram sobre o valor do pecado para o médico que não acredita em Deus. Cara, né? Então... Fala sobre isso aí pra eu vou gravar isso, né, lá pro nosso grupo, né? Porque a gente tem que pensar no pecado como... É claro que o pecado é uma infração espiritual, acho que a gente pode falar isso, né? Sim. Que tem uma consequência para depois você morrer. Mas ele também tem uma consequência mundana, imediata, né? E tem um livro do Kevin Vost chamado 7 Pecados Capitais, eu acho. Que até fiz uma série no podcast, né? São os 7 pecados para a medicina, né? E que tem uma consequência imediata, né? Por exemplo, né? A ira, né? A ira às vezes tira a sua paz, né? Tudo bem que a ira pode ser um pecado e configurar numa pena pós-mortem, vamos dizer assim. Mas ela também tem uma consequência imediata. A luxúria, a gente falou, né? A luxúria, né? Que é você desordenar, talvez, né? O nosso papel, né? De como co-criador, né, do ser humano, você despreza isso de uma maneira que você acaba no aborto, né? Então eu vou gravar isso, né? O valor do pecado pro médico que não acredita em Deus. Cara, assim. Que legal. Eu vou fazer assim, chamei uma galera aí. Tô chamando a galera que tem muito seguidor pra ver se eu ganho seguidor também. Mas a galera fala que vai, mas eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E quais são os 7 pecados capitais aí na medicina que você falou? Não, isso aí é de um... tem os 7 pecados... Os 7 pecados capitais para a medicina são os 7 pecados capitais mesmo, mas tem um também, que é... Mas tem um cara chamado Archer, que em 1949, se não me engano, ele falou os 7 pecados da medicina. Eu não lembro de cabeça, mas vai estar no documentário que eu te mostrei. Que eu vou te mostrar ainda. Ele fala que a atração pelo raro é uma falha, que o sadismo, né? Também é um negócio. Ele vai falando assim, né? Mas aí o que eu fiz são os 7 pecados capitais tradicionais mesmo. Entendi. Ai, maravilha então, Bruno. Que Muito bom, viu? Muito bom ter você aqui. Acabou já? Deixava até amanhã, tem 2 horas de podcast. 2 horas de podcast, já gente, chorou. Exatamente. Se eu tiver borrada, Bruno se você quiser cortar as partes que você riu, a gente corta. Não dá, mas você foi 2 horas rindo, de 15 minutos, entendeu? Muito bom, muito foi obrigada, ótimo, obrigado viu? vocês. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Fala do seu livro aqui que eu ganhei. É verdade. Então, não é um best-seller. Mostra aqui. Ainda não é um best-seller. Ainda. Como é que eu mostro pra cá? Seu meu, pra aí, mostra aí. Essa aqui é a tua câmera. Tem um livro de crônicas aqui. Agora você vai rir também, que você vai ver minha foto que eu botei. Você chegou a ver? O quê? Olha isso.
Olha a foto. Que é Olha uma... aqui, calça vermelha, blusa de Agostinho Carrara. Exatamente. Né? E a explicação é a última frase do Lima Barreto, né? Que a propaganda médica virou uma piada, né? Exatamente. E aí a frase clássica do Lima Barreto, que é o mote do livro, que é troça, simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Exatamente. É um livro de pensamento, de crônica. Não Ah, mas que legal. acho que Como que as pessoas fazem pra te encontrar? Qual que é o teu Instagram? encontrar na minha casa, não, né? Não, Tá. né? O Instagram, seguir Fui morar em você, Ubá. entendeu? Fui morar em Ubá com esses caras que você gosta de Eu vou lá, Ubá, a gente vai lá, Vocês né, podem, Dia? né? A gente Quero vai lá lá, né? A gente conhecer. vai lá Não, vocês conhecer. podem. A gente vai lá. É @bruno.farnetano, né? Tá. E o curso, por exemplo, que você falou, se as pessoas estiverem aqui, acadêmicos de medicina, médico, tiverem interesse, como que eles fazem pra adquirir, pra entrar na sua Então, comunidade? fica atento lá, né? No Instagram mesmo. Aí você faz o lançamento e põe a lista de espera, é isso? Eu faço lista de espera, não tem nada muito... Até tô agora com uma equipe que vai tentar metrificar essas coisas do Instagram, porque sou eu que faço sozinho, né? Aí agora talvez tenha alguma campanha, mas eu não sei. Tá, Não sei maravilha. mesmo. Só ir lá É, no seu vai lá, Instagram, segue no lá, Instagram, se tiver seguir interesse, o Bruno, pronto. fazer umas perguntas na Exatamente, caixinha. vai perguntar, Sobre tudo quiser, que a gente conversou aqui. sobre tudo. A gente Principalmente semiologia médica. semiologia clínica médica. Maravilha. Vamos então aos avisos, né? Os paroquiais. avisos paroquiais da nossa loja Anima. Aqui é o Anjo da Paz. O terço com cheirinho de rosa. Esse terço aqui é maravilhoso. E aqui, ó. Tercinho da Nossa Senhora dos Milagres. Nossa Senhora das Lágrimas, também na nossa loja. E o livro de Fátima, escrito por Bertaldo e Kenner. Esse aqui é um presente pra Boa. você. Autografado pelos Olha dois. só. Que legal. Esse é o meu mesmo, né? Esse é o teu, esse é o teu, tá mesmo. certo, tá Eu certo. deixei Porque da ele. outra vez... Se deixar dois sanguíneos aqui, tu vai receber um... Exatamente, você deu errado pra outra contar. Pessoal, olha só, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Então, é importante essa inscrição de vocês no canal do YouTube do Anima Podcast Oficial, tá? Se você gostou desse episódio, comente, compartilhe, curta. E também todas as nossas outras redes, Deezer, Spotify, Amazon Prime, sempre troco a Amazon Prime. E o nosso canal do Instagram também. Encaminhe. Para que esse podcast, esse episódio chegue a mais pessoas. Se você gostou, compartilhe. E tudo bem? Beijos, tchau, tchau e até a próxima. Tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês, foi ótimo. Você quer crescer na fé e transformar sua vida? Então precisa conhecer a Comunidade Anima, uma plataforma de formação católica com conteúdos que fortalecem você e sua família. Tem acesso a aulas exclusivas, resumos em PDF e encontros ao vivo com Kenner e Bertaldo. Fortaleça sua fé, transforme sua vida. Inscreva-se agora, comunidadeanima.com.br.